computador. Então vamos lá. Eu sou o Thiago Mota, o Pai Pancreas no Instagram e também na vida real, para mais uma live, para mais uma aula falando a respeito do Android APS. E a minha fala em relação ao Android APS vai ser paralelo à minha evolução também na utilização do sistema. Aqui na live tem várias pessoas comentando, aqui o Everton acabou de comentar, o Everton é um amigo de longa data nesse universo, tá? Então, para quem não sabe, eu não tenho diabetes tipo 1, quem tem é o meu filho Benício, ele tem 8 anos hoje e começou com diabetes, a gente chama aqui de começou com 3 anos e meio, né? Aí tem gente que chama de despertou, acordou, se manifestou, né? Então, basicamente, aqui a diabetes apareceu, né? E apareceu bem por acaso, ele não teve nunca internação por conta de diabetes, porque quem descobriu a diabetes dele foi eu. Ele tinha 3 anos e meio, já tinha parado de fazer xixi na cama, e ele fez xixi na cama 2 vezes na semana e estava com muita sede. Eu botei no Google e tinha lá um site que falava que isso era sintoma de diabetes tipo 1. E eu, como todo bom ignorante em relação a diabetes, nem sabia que diabetes poderia acontecer com uma criança, né? Ainda mais uma criança que era magrinha, entre aspas, assim, né? Não era uma criança obesa nem nada do tipo. Então não fazia nenhum sentido para mim naquela época. E com isso, eu mesmo assim comprei um glicosímetro. A gente tinha acabado de jantar e aí eu passei um bom tempo para descobrir como é que usava o glicosímetro, né? Para mim tinha que pingar uma gotinha dentro do negocinho e pingava em cima do negocinho e não lia nada, não acontecia nada. Até que eu descobri que tinha que encostar ele lentamente na gotinha, consegui fazer o meu e deu, acho que deu 120. E do Benício, no leitor apareceu um HI, né? E eu pensei, deve ser porque ele é criança, ou algo do tipo assim, não deu para ler direito, né? E aí acabou que não era isso, era high, né? Quando estava acima de 400, alguma coisa assim no leitor. De lá, eu já levei ele para o hospital e já nesse mesmo dia ele teve já uma hipoglicemia séria, porque os médicos estavam lá, acho que calcularam errado e aí já começou já a minha... Já despertou em mim que eu precisava aprender como é que esse negócio funcionava, porque não era uma coisa que era de conhecimento público, digamos assim, né? Que eu precisava aprender para cuidar do meu filho. E aí nasce o Pai Pâncreas, né? Não nesse momento nasce o Instagram, mas nasce eu enquanto um pai pâncreas. E nasce o Benício, com 3 anos e meio, com diabetes, para desespero da família, e nem sei quanto tempo passou depois disso que eu voltei a dormir direito. E parte disso tem a ver com o tal do Android APS, que é o assunto central dessa live hoje. Então, a gente vai falar sobre o Android APS, sobre pâncreas artificial, sobre que história é essa de não contar carboidrato, isso é mentira, isso é verdade, tá contando e não tá falando, tem que fazer não sei o quê, vocês vão entender tudo, como é que isso funciona, como é que tem acesso a isso, e de cara eu falo, tudo isso é gratuito, fora as coisas que você tem que comprar, como Libre, Miau Miau, a bomba que você precisa ter, né? Você não tem por que pagar absolutamente nada para ter isso, tá? Então, esse projeto, vocês vão entender como é que funciona, é fantástico. Eu sou basicamente hoje um evangelista do Android APS, né? Então, para mim, isso é uma causa muito importante, porque a minha vida mudou da água para o vinho, desde quando eu conheci essa comunidade do Android APS, e foi basicamente quando o Benício tinha mais ou menos uns 8 meses de diagnóstico. Então, eu sei que tem muita gente aqui que tem diagnóstico recente, muita gente que está até com dias, com semanas de abertura da diabetes, né, a manifestação da diabetes, e essas pessoas estão procurando, de certa forma, uma esperança, né? Então, a ideia dessa live, a ideia do projeto do Instagram do Pai Pâncreas é poder mostrar para vocês um universo de possibilidades que é acessível em primeiro lugar, né? Então, não é o tipo de coisa que é absurdamente cara, é uma coisa que você vai ter que, para ganhar um pâncreas, vende o rim, né? Então, para manter o negócio, pagar um valor absurdo. A ideia é realmente ter a essência do que é o projeto, né? Então, tudo isso que eu divulgo faz parte de uma comunidade internacional que, traduzindo essa comunidade, ela se chamaria Nós Não Estamos Esperando. Assim. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês alguns slides de uma apresentação muito antiga minha que eu fazia lá em Manaus, ainda quando eu divulgava essa iniciativa. Tá? Então, só para confirmar aí, alguém bota no chat aí que
já está vendo o compartilhamento? Só para eu saber que está certinho, por favor. Acaba que eu pedi para botar um chat, eu não sei onde é que é o chat. Ah, não, tá aqui. Ai, ai. Beleza, já estão vendo. Então, vamos lá. Então, como é que funciona, afinal de contas, essa coisa toda de APS? Deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, a hashtag de hoje é Nós Não Estamos Esperando. E isso existe há muito tempo, é uma comunidade internacional que tem várias coisas, dentre elas o Android APS, mas também tem o Night Scout, e o primeiro das coisas ali é o Night Scout junto com o OpenAPS. E aí parece, porra, um monte de sigla louca. Já não tem já relação carboidrato-insulina, tem um monte de arrumação ainda de sigla mais difícil ainda. No final de tudo, vocês vão entender tudo que eu vou apresentar para vocês. E no final dessa live, ainda tem a oportunidade de vocês fazerem as perguntas de vocês do que não entenderem, beleza? Então, vamos lá. Então, o mote principal, digamos assim, dessa comunidade é que não se está esperando, né? Que não estão esperando o quê, meu amigo? Né? Essa é a história. Então, essa comunidade nasce, né? Meu nome é Thiago Mota, para quem não conhece, sou o pai do Benício aqui, eu nem lembro quantos anos ele tinha aqui, eu acho que 4 anos, né? Eu sou designer, hacker ético e empreendedor também, eu sou membro da comunidade do OpenAPS, do Android APS, e faço parte do grupo de desenvolvedores na parte de design do Android APS. E também faço parte da comunidade do plugin AIME, e tem, sei lá, esse é bem antigo, tá? Então, vou avançando. E uma coisa interessante que aconteceu desde o momento que o Benício precisou colocar o Libre, que foi bem antes da bombinha, a gente, de certa forma, criou uma relação de que ele estava usando o Libre porque ele era Homem de Ferro, porque ele sempre adorou Homem de Ferro. Então, teve até uma recente treta no mundo do Instagram de diabetes, não sei se vocês acompanharam aí, que foi que uma médica que bota um monte de conteúdo legal, falou a respeito de vitamina I, uma coisa assim, né? E aí eu falei, pô, que besteira isso daí, né? Não faz nem sentido discutir sobre isso, porque cada família bota o nome que quiser, né? Então, o Libre lá em casa era o sensor do Homem de Ferro. Então, ele usava deixa eu silenciar aqui. Eu vou botar... Deixa eu ver se eu acho o Eberton aqui, para botar ele como... Como é que eu boto aqui como co-anfitrião? Isso. Aí, se entrar mais gente, aí tu pode silenciar, Everton, por favor. E aí, então a gente botava ele, o Libre, sempre como de ferro, e ele aceitou isso sempre muito bem, né? Então, a ideia da evolução desse processo nosso da utilização, vou fazer um paralelo com a evolução das armaduras do Homem de Ferro. E aí vai ficar mais fácil para vocês entender quem assistiu o filme, né? Quem não assistiu o filme, aí vai dar para supor mais ou menos qual é a ideia. Então, mas a ideia do que a gente não está esperando, tem alguns tópicos aqui que essas informações vêm do site da comunidade em geral. A primeira coisa é que a gente não está esperando para conectar a ilha de dados desconectadas. Então, a gente tem até um caso que a gente estava aqui no começo, né? A pessoa falou, eu uso a bomba da Roche e uso o Libre, mas não tem um miau-miau porque eles não se conectam, né? Então, assim, a gente tem um glicosímetro de uma empresa, a gente tem bomba de outra, a gente tem um tal de miau-miau, tem o Libre, tem um monte de parafernália que nenhuma conversa uma com a outra, né? Então, esse é um dos pontos dessa comunidade. A outra coisa é que a gente não está esperando enquanto os nossos endocrinologistas tentam montar as partes desconexas do quebra-cabeça de dados. Então, imagina a dor de cabeça que é para o endocrinologista você chegar com uma bomba, com um sensor, com um Libre, com um X-Drip, com não sei o quê, uma loucura total, né? Então, também não dá para esperar que isso seja resolvida. A outra coisa, não dá para esperar que os reguladores regulem, né? Então, você imagina só, vamos pegar o exemplo da 780. A 780 ela já está na Europa pelo menos 5 anos, eu acho. Porque eu lembro que na época que eu comecei a procurar sobre o pâncreas artificial, eu ouvi falar sobre isso, né? E agora que chegou no Brasil. Aqui no Brasil, a gente não tem ali um GEV ainda, a gente não tem Dexcom, a gente não tem um monte de coisa por questões de mercado e boa parte também das coisas que é dificuldade de regulação. O Android APS, ele não é regulado, tá? Ele não tem regulamentação. A comunidade, pelo menos brasileira aqui, isso não é, pelo menos para mim, isso não é um ponto que importa na vida prática. Tipo assim, eu nunca esperei que isso fosse regulado para poder meu filho utilizar.
né? Eu consigo ver o benefício e eu vou usar, independente se o Bolsonaro, o Lula, o Dilma, o Anvisa, sei lá o que for, vai falar para mim que pode usar ou não, né? Até porque não existe esse poder de usar ou não, né? Vai ter uma recomendação e tem toda uma questão de segurança e etc. Mas essa é uma questão, não dá para esperar que os reguladores regulem também. Não dá para esperar também pela paz de espírito de que nossas crianças com diabetes tipo 1 estão seguras. E tem toda uma questão, não dá para a gente esperar que o nosso filho vá para a escola e a gente sabe que ele não está tendo uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Vou esperar que isso seja resolvido por alguém? Não. Não dá para esperar para obter um sono decente pela primeira vez em anos, né? Então, tem muita gente, principalmente quem tem diagnóstico recente, que a vida vira uma bagunça, a pessoa dorme mal, isso influencia no trabalho, influencia no casamento, influencia no rendimento, influencia na família como um todo. É muito puxado essa parte de não conseguir dormir direito. A outra coisa é que a gente não pode esperar também que nossos filhos consigam dormir em segurança na casa de familiares. Essa aqui eu acho meio bobeira, assim, porque o Benício não ia dormir mesmo de qualquer forma, então é bem uma parada sem sentido, mas estava lá, né? E a outra é para dar aos nossos filhos uma chance melhor de ter sucesso na escola. E claro que isso de fato importa, né? Então existe até pesquisa que mostram que quando se tem um melhor controle glicêmico, a escola rende mais, né? Porque quem, pô, imagina, eu não consigo nem entender como seria estudar com uma hiperglicemia ou com uma hipo, né? Então, assim, é muito complicado e, com certeza, se tem um controle glicêmico melhor, você está também assegurando um melhor rendimento escolar. A outra coisa é que a gente não pode esperar que os outros decidam se, quando e como acessamos e usamos os dados dos nossos próprios corpos. Então, não dá para esperar também que as empresas decidam que tipo de dados a gente vai ter acesso, que tipo de informação a gente vai ter acesso. Até porque a informação hoje em dia é grana, né? E as empresas têm o controle, né? Então, quando você compra um produto e você não sabe como é que aquilo funciona, no nosso caso que os algoritmos, tem todo um processo de entender a lógica de cada decisão do sistema. No Android APS, a gente tem absolutamente tudo em relação a isso. Não podemos esperar também para criar aplicativos que se concentram em design e usabilidade. Criar sistemas que funcionem de forma fácil, né? No caso do Android APS, tem toda uma série de objetivos que, hoje em dia, existe um grupo de pessoas que recentemente eu juntei, né, de voluntárias mesmo da comunidade, que traduziu assim, o Android APS de forma muito plena. Então, hoje em dia é bem mais fácil do que era no começo. A outra coisa que a gente não pode esperar para obrigar os fabricantes de dispositivos a publicar seus protocolos de dados. Então, assim, ao longo desses 5 anos, se tem alguém que arrumou treta com empresas, no geral, desse mundo de diabetes do Brasil, chama-se o pai pâncreas do Instagram. Então, já tive por 2 vezes notificação do Instagram para excluir postagem. Se eu publicar algo relacionado a uma empresa específica, principalmente, eu tenho a chance de ser excluído da minha conta do Instagram. Então, assim, para quem está chegando agora não sabe um pouco das histórias, né? Mas existe uma longa história de tretas com empresas gerais, porque poucas, assim, não dá para imaginar uma empresa que consiga olhar para isso com bons olhos, né? Porque, primeiro, isso disponibiliza para você, paciente, controle da sua própria vida, autonomia, economia, né? E aí, quando entra principalmente economia, é que o negócio fica feio, tá? Então, esse é um dos motivos também de que você pode pensar, cara, esse cara está falando sobre isso há quanto tempo? Pelo menos 4 anos, de 4 a 5 anos, e talvez você não tenha nunca ouvido falar sobre isso, justamente porque quem faz são dois fatores, né? Um é o fator que boa parte das pessoas tem acesso a médicos, durante muito tempo isso foi visto com maus olhos, né, digamos assim, pelos endocrinologistas em geral. Hoje em dia a gente tem uma outra realidade, né? E isso acontece por qual motivo? O motivo principal é que mudou-se um pouco a visão do que é um bom tratamento e gerenciamento de diabetes. Então, antigamente era a glicada e hoje em dia é o tempo no alvo. Então, dentro dos consultórios, né, dos médicos, tem médicos assistindo aí, mais atualizados, digamos assim, que tem um entendimento de controle de diabetes, hoje em dia o valor que mais se considera é o tempo no alvo, né? Porque as pessoas têm o Libre, têm outros dispositivos, então as pessoas estão têm mais informações de cada dia, né? Então, não espera 3 meses para saber se o tratamento está bom ou não, e nem é uma métrica tão segura assim para entender se está certo. E aí, uma vez que isso se tornou possível, a gente consegue validar se uma coisa funciona bem ou não,
né? Então, esse é justamente o motivo do qual o Android APS também está tendo maior quantidade de pessoas aderindo a esse tipo de sistema, porque elas conseguem ver os resultados das outras pessoas, né? E conseguem saber se aquilo de fato funciona ou não, tá? Esse é um dos pontos principais do porquê você talvez esteja ouvindo isso agora, né? E o segundo é justamente a parte de regulação. Então, não dá para um médico prescrever isso aqui, falar, ó, meu consultório é o consultório que atende com o Android APS. Então, quem vai chegar com essa informação é o paciente, tá? Não vai ter sei lá, uma SBD da vida que vai falar agora, não é assim que a banda nunca vai tocar assim, desse jeito, tá? A outra coisa que não se pode esperar, né, era aquele último item. Então, eu vou explicar agora como tudo começou. E dentro da história do Homem de Ferro, começa quando ele sofre um atentado, né, dos terroristas que atacam o comboio que estava lá, e aí ele é ferido, né, e é basicamente o que acontece quando o Benício tem o diagnóstico. Então, ele teve o diagnóstico, e aí já teve a nossa entrada triunfal, digamos assim, dentro desse universo de diabetes, e ainda nessa primeira parte do filme do Homem de Ferro, ele cria uma primeira armadura, que é uma armadura que é essa que está aparecendo na imagem aí, bem rudimentar, digamos assim, e era um pouco do como era o nosso universo, né? Então, nesse tempo, a nossa primeira armadurazinha era essa canetinha verde da Lily, que era de meia unidade, eu acho que boa parte de vocês já usaram ou sabem do que se trata, e a gente tinha o Libre e tinha esse glicosímetro aqui, o AcuCheck, né? E o nosso rendimento, digamos assim, era mais ou menos esse. Uma loucura total o dia todo, todos os dias da semana, durante bastante tempo, né? Então, a coisa saía aqui de 10 horas da noite para 6, aqui, assim, é o contrário, né? Então, saía aqui, ó, de 6 para cá, numa hiperglicemia gigantesca. Aí, no outro dia, que era muito raro quando estava no alvo, eu tentava tirar foto da comida, tentava aprender carboidrato, basicamente a realidade que todos vocês conhecem. Então, essa era a nossa primeira armadura, né? E aí essa primeira armadura, obviamente, ela ajuda em alguma coisa, mas não resolve muita coisa ainda, né? Então essa foto aqui é quando ele estava na escola lá em Manaus, ele usava o Libre, mas a professora não tinha tempo de ficar medindo ele direto, né? E uma das vezes que ele estava na escola, tem não sei se vocês conhecem essa escola, mas tem uma musicazinha para as crianças arrumarem os brinquedinhos, né? Quando tá bagunçado. Até esqueci o nome da música. E aí, ele não estava ajudando, porque ele estava com uma hipoglicemia mais ou menos de 50, né? E a pessoa não tinha medido. Então, falei, cara, isso não tem como dar certo. Então, preciso resolver isso. Foi quando eu comecei a pesquisar a respeito das coisas. E nesse mesmo período, eu vi, até no Instagram mesmo, dessa mesma médica que eu falei no começo, falando que na Suécia, a glicada era igual ou menor a 7,3. E existe uma característica que não é muito presente no Brasil, mas dos países que têm um bom programa de gerenciamento de diabetes, seja público, sei lá o que for, que é justamente um CGM, né, que é um monitor contínuo de glicose, a parte de bomba de insulina, um time e os cuidados individuais, né, com diabetes, tem um tratamento individualizado, né? Então, esse cara, eu não tenho nada disso. Assim, eu tenho um CGM meia boca, né? Eu não consigo ter remotamente as informações, e nesse tempo, né, falando-se há 5 anos atrás, não existia o Libre, né? Então eu pensei, cara, eu preciso evoluir o tratamento dele porque eu vou definhar basicamente dentro desse processo aqui, não vou conseguir render trabalho, a minha família vai virar um caos, eu não vou conseguir dormir, que é uma coisa importante, e eu pensei, precisamos evoluir o nosso tratamento. Comecei a pesquisar sobre bomba de insulina, achava o preço um absurdo, acho ainda um preço muito caro todas as bombas de insulina. Nessa época, nem sei quanto é que está hoje em dia, mas nessa época que a da Roche era de 14 a 20 mil, acho que tinha das outras, não, que era da Medtronic, sem contar os custos no caso da Medtronic, né? Era mais ou menos esse o preço. Eu vi até no site da Biabética nesse período, né? E por acaso, bem por acaso, eu comecei a pesquisar sobre bomba de insulina, porque na época, deixa eu voltar aqui, que eu vou achar justamente isso que eu vou falar. Numa época, eu pesquisei sobre esse negócio de tecnologia de diabetes, foi quando eu descobri mais ou menos o Libre. Eu pensei, cara, tem muita coisa que eu não sabia, então eu vou continuar pesquisando, que eu acho que vai dar bom, né? E aí, nesse processo, eu achei um vídeo da Dana Lewis, eu não sei se vocês já viram, que é uma palestra dela no TED,
onde ela falava de um tal de pâncreas artificial. Até aí, eu não sabia de nada disso, eu usava o Libre, mas não sabia. Essa aqui é a palestra dela, uma palestra de 2017, tá? E ela falava sobre o pâncreas artificial que estava sendo usado nos Estados Unidos. Eu, cara, que coisa sensacional, é isso que eu preciso para o Benício, porque isso vai facilitar muito a minha vida. E aí, eu comecei a acompanhar todo o trabalho dela, comecei a ver, isso aqui era basicamente o que eles usavam lá nos Estados Unidos nesse período, né? Então, aqui eram alguns resultados das pessoas que usavam esse pâncreas artificial deles lá. Aqui era o Night Scout bem no começo, ó. Então, você vê que é bem rudimentar, principalmente comparado com hoje, tá? Aqui essa é a apresentação da própria Dana. E aqui ela explicava como é que funcionava. Tinha uma bomba de insulina que majoritariamente nos Estados Unidos eram as bombas antigas da Medtronic, tá? E na Europa também tem bastante gente que usa ainda. E aí tinha um CGM, que nos Estados Unidos tem Dexcom, tá? No Brasil a gente não tem, a gente tem só o Libre, que ficava conectado em uma plaquinha de computador, tá? Que era basicamente esse circuito aqui, e as pessoas tinham um ótimo resultado. Cara, preciso conseguir uma bomba de insulina, preciso conseguir um CGM, e aí, na época não tinha o Libre no Brasil, tá? Então aqui alguns resultados das pessoas que utilizavam, né? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então aqui era mais ou menos o setup das pessoas, elas andavam com isso, né? E dentro dessa plaquinha, o que que tinha, afinal de contas? Tinha códigos, né? Um algoritmo que controlava a bomba de insulina, né? Mas, claro, nada disso apoiado pelas empresas, muito pelo contrário. Porque imagina, eu acho que hoje em dia a Dan usa mais a bomba dela antiga da Medtronic, mas boa parte das pessoas usam bomba da Medtronic antiga. Imagina o quanto que é frustrante para eles ter um estoque de 780 e ter gente usando bomba super rudimentar com um algoritmo que é bem melhor. Então, é uma parada bem absurda. E aí, ainda nesse período, acho que nessa aqui não tem mais nada de interessante, ainda nesse período eu descobri que no Brasil não tinha a bomba para comprar mais, né, as bombas antigas da Medtronic, e descobri por acaso que tinha a disponibilidade da bomba da Roche. E aí eu consegui comprar na época a bomba de segunda mão com insumos vencidos ainda, só para você ter noção. É uma parada muito absurda, muito insana, né? Mas eu, cara, não sei nem se vai funcionar direito isso, né? E eu falei, cara, vou tentar mesmo assim, porque se funcionar vai ser algo muito bom, né? E aí, a ideia central era, nos Estados Unidos, eles usavam a plaquinha de computador. E eu descobri que existia uma comunidade que pegou aquele mesmo código que rodava dentro da plaquinha de computador e fez rodar dentro de um celular Android. E aí, o código que rodava nas plaquinhas de computadores era o OpenAPS. É um projeto aberto de pâncreas artificial, né? Então, aberto não no sentido de loop aberto ou fechado, mas aberto de que o código está disponível. Né? Disponível onde? Na internet, onde a gente consegue baixar e consegue instalar para utilizar. E nesse caso específico, eu descobri essa comunidade que não usava isso daqui, mas usava o celular, que é a comunidade do Android EPS. Então, a gente começou a utilizar o sistema e aqui era mais ou menos uma média nossa de como é que funcionava na época. Tipo, 30 dias, a gente passava, sei lá, metade do tempo no alvo, né? Então, assim, e uma glicada de 8,2, era bem... E nesse tempo, o Benício usava isso aqui no braço, ó. Não existia, como eu falei para vocês, o Miau Miau. Miau Miau já é uma coisa bem atual, né? Mas o que é isso aqui? Era um relógio grande que eu tirei a pulseira dele e eu imprimi um case numa impressora 3D, que eu botava esse relógio dentro, pegava um elástico desse de costureira de vó, assim, medi no braço dele e costurei o negócio. E esse relógio, ele funcionava como funciona o Miau Miau e enviava as informações para o celular. Então, esse foi o primeiro projeto rudimentar. E vale lembrar que a gente, o Benício no caso, nós somos as primeiras pessoas a utilizar o Android APS, que é essa versão do OpenAPS que roda dentro do celular, no Brasil. E nesse processo, existiam pouquíssimas documentações em inglês e não existia nada em português. Né? Então, foi uma coisa totalmente insana só para conseguir parear a bomba com o celular, demorei 3 dias. Então, assim, porque tinha um erro específico que tinha bem no começo, que a bomba precisava estar em inglês ou outro idioma, mas não tinha ninguém no mundo que tinha usado o português ainda, então os próprios desenvolvedores não sabiam que tinha esse erro, né? Porque não tinha ninguém. Então, fui a primeira pessoa a falar sobre isso no Brasil, porque fui a primeira pessoa, de fato, a usar aqui também.
Mas nesse período, a nossa glicada já foi melhorando. Então, já comecei a passar mais de 10% do tempo no alvo, né? Então, já vai melhorando. E você observa que a armadura do Homem de Ferro vai melhorando também, ó. Então, esse é o gap, ó. Quem não entendeu, agora vai entender. A armadura evolui e melhora também. E aí, eu já comecei eu conseguia saber a glicose dele remotamente, tá? Então, aqui eram alguns relógios que eu usava. E vale lembrar, pessoal, isso é mais ou menos em 2018, tá? Não é agora, essa semana. É 2018 e boa parte de vocês não tinha nem ideia disso estava acontecendo no Amazonas, tá? Então, assim, e o PyPunk já existia nesse período aqui. Eu divulgava tudo como eu faço hoje em dia. E a nossa glicada vai melhorando, vai evoluindo. Eu conseguia saber, como eu consigo saber no meu computador, a glicada dele a cada momento. A glicada não, desculpa, a glicose dele a cada momento. E a coisa vai evoluindo, vai melhorando, as glicadas vão melhorando, até que a gente chegou numa glicada de 6,4, que era muito melhor do que a gente já tinha. E aí, nesse período até, eu mandei exatamente a imagem da glicada, antes de começar essa live, eu pensei, cara, vou procurar isso que eu mandei, né? Na verdade, eu comecei a ter resultados bons e deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu mandei para o desenvolvedor do Android APS, o principal, digamos assim, que é o Milos, né? Ele mora onde? Ele mora em... Eu esqueci. Tá? Mas um local que não é na América, nem é na América do Sul. E eu mandei para ele esse resultadozinho aqui, né? Que a gente conseguiu passar a primeira vez um dia todo com a linha reta. Na verdade, foi 2 dias, eu acho, aqui. E eu mandei para ele super feliz, né? E aí eu lembro que eu falei para ele... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é mais antigo. Caramba, que já foi a glicada. Tá. Então, tá aqui, ó. Era 2 de agosto de 2018. Eu mandei para ele. Aí eu, nice, eu falei, ótimo resultado com o Novo Rapid. Obrigado, Milo. Muito obrigado, Milos. E o Android APS mudou a nossa vida aqui no Brasil, 2018. Aí ele falou para mim, quantas pessoas estão usando aí? Aí eu falei, somente meu filho. Ele falou, você tem que compartilhar. Aí eu falei para ele, tudo bem, eu vou virar um evangelista desse negócio agora. E aí começou o projeto do PyPancreas. Aí depois eu mandei aqui a nossa glicada, cadê aqui? Que foi isso daí, agradeci mais uma vez. Aí aqui ele estava pedindo meu endereço na época, porque foi quando eu entrei na parte do grupo também de design, então eu criei o logotipo, algumas coisas da comunidade, então o logotipo que tem hoje em dia do Android APS foi eu que criei, e comecei a me envolver mais com a comunidade no geral e divulgar essa iniciativa aqui no Brasil, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não estão conseguindo entrar mais pessoas, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque não era para ter limitação, não. Não, não era. O pessoal está reclamando, viu, Thiago? Que deu o limite de 100 pessoas na versão free. Mas não é free, não, a minha é licenciada aqui. Como é que eu faço para ver isso? Não tenho nem ideia. Essa altura do campeonato. Vê se descobre aí, Everton, aí tu me avisa. Tá Eu não bom. tenho nem ideia. Para mim, nem tinha isso, mas que a minha é versão licenciada. Aqui, ó, vai ser um usuário licenciado. Deixa eu ver se tem algum limite para quem é licenciado. Segurei, pessoal, coisa de 1 minuto. Vamos lá. Bom, tá aqui. Vamos ver. Licenciada. Deixa eu ver aqui. Ó, licenciado com até 100 participantes, grandes reuniões, transferir capacidade adicional. Os usuários têm este recurso adicional para fazer, personalizar a ID, pá. Bom, agora a gente vai ter que continuar assim. E depois eu compartilho no YouTube, já falei que vai ficar salvo e é isso. Tá? Tem um monte de mensagem, agora que eu vi aqui. É isso, galera. Então, vamos nessa, vamos continuar. E aí, nesse período, foi quando eu comecei a desenvolver o meu Instagram do PyPancreas. Eu acho que foi mais ou menos um pouco depois que eu conheci o Dr. Edson, que foi o primeiro médico a utilizar também. Ele tem mais de 50 anos com diabetes. E aí, ele viu o resultado que a gente teve com o Benício e ficou maravilhado. E também começou a utilizar o sistema, depois mais pessoas, a Duda, foi quando eu conheci o Everton também, que usava a bomba antiga da Medtronic. E a coisa começou a pegar corpo, mas de forma muito limitada, porque claramente isso não era de interesse de bastante pessoas que fazem a roda girar também desse universo de diabetes. E
Paralelo a isso, a gente continuou a utilizar o sistema, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E sempre, desde 5 anos atrás, o sistema faz coisas que hoje parecem absurdamente novidades, né? E não são, né? Então, eu já conseguia saber remotamente a glicose do Benício, né? Conseguia ver os gráficos, conseguia ter análise de todas as coisas, conseguia ter no meu relógio, isso há 4, 5 anos atrás. Ter todas as coisas, conseguia, inclusive, ter um abajur no nosso quarto, quando a gente morava lá em Manaus, que ligava quando ele estava com hipoglicemia, alarmes no celular e etc. Então, tudo isso funcionava com Android APS. E o que é, afinal de contas, esse Android APS? Então, como eu falei, ele é o código que rodava nas plaquinhas, rodando dentro do computador. É isso. Desculpa, dentro do celular. E precisa ser um celular Android e, mais recentemente, tem que ter pelo menos o Android 9, tá? Quem criou isso, um deles é o Milos, mas a comunidade, no geral, é criada por voluntários, tá? Então, todo o código do aplicativo, ele é totalmente gratuito. Eu vou botar aqui, ó, Android APS no Google, tá? E aí, uma das coisas que vai aparecer é a própria documentação dele. Então, se você quer montar isso depois, você pode vir aqui ler e montar. Tem vídeos meus aqui falando sobre isso, da época que eu era magro e mais novo, tá? Então, assim, faz um tempo, tá? Então, aqui tem, esse aqui é mais recente, mas aqui tem, por exemplo, gerando o APK em 2022, tem outros aqui de resolvendo o problema no Night Scout, isso é de 2020, tá? E qual era o assunto que gerava em torno disso? Android APS. Aqui, outra, o Dr. Edson até e a Duda. Aqui. Bem novo ainda, ó, tá vendo? Magro. Mas aqui, todos esses vídeos estão disponíveis aqui, deixa eu ver aqui qual é os mais antigos. Esse aqui tem mais de 2 anos, esse aqui é o mais novo ainda, isso é a mesma, né? Então, assim, isso já está disponível há muito tempo e é de domínio público, basicamente. O meu trabalho é de quê? De ser o evangelista. Sou uma pessoa que apresenta as boas novas nesse caso. E o código do Android APS, ele está disponível em um site que guarda códigos e a gente pode vir aqui, guardar, e tem toda a documentação dele explicando como é que monta. E eu vou passar agora para vocês alguns dos diferenciais que ele tem até a gente chegar no resultado final, que é mostrar que é simplesmente a melhor opção que tem para um perfil específico de pessoas, que são as pessoas que não aguardam esperar o melhor tratamento para si, para o seu filho, as pessoas que vão procurar se engajar dentro do tratamento. E eu entendo que a gente vive uma realidade, principalmente no Brasil, de uma certa desesperança, boa parte das pessoas, né? Então, a pessoa passa tanto tempo convivendo com diabetes, fala, cara, acho que a vida é só isso aqui mesmo e acabou, e a pessoa não consegue imaginar que ela consegue ter um esforço pequeno durante um tempo e ter um resultado muito grande lá na frente. E essa é a máxima do meu discurso há muito tempo, né? Que é justamente esse. Boa parte das pessoas não tem acesso a isso porque acham que é uma coisa muito difícil. De fato, não é a coisa mais fácil do mundo, mas de longe não é a coisa mais difícil. Principalmente agora, é muito mais fácil do que já foi, tá? Então, o Android APS, deixa eu voltar aqui, ele precisa que você tenha, né, uma bomba compatível, a mais fácil que tem no Brasil, que é compatível, é a bomba da Roche, tá? E precisa do celular como Android, precisa do Libre e precisa do Miau Miau. O sistema foi feito para essas peças aqui? Não. Ele não foi feito por Libre, ele não foi feito para a bomba da Roche, não foi feito para o Android, até que ele foi, né? Mas esses são os equipamentos disponíveis no Brasil. Fora, tem vários outros. Então, tem várias bombas que são muito melhores, são compatíveis. Tem vários outros CGMs, que é o Libre com o Miau Miau, que são muito melhores, que tem uma acurácia muito melhor, né? Então, todo mundo que utiliza o sistema precisa estar totalmente ciente disso, tá? Existem, não é feito para isso. A gente apenas se vira com isso aqui no Brasil. Além disso, para quem não conhece o Libre com o Miau Miau, é assim que ele fica. No caso do Benício, ele usa uma outra fita, ele não usa mais esse adesivo aqui, mas ele usa uma fita que segura para proteger. Utiliza-se o celular e utiliza a bomba que é, simplificando, hackeada para a gente enganar a bomba de que o celular é o Smart Control. E aí o celular, ele recebe a medida de glicose do Libre a cada 5 minutos e calcula tudo e controla a bomba, como se ele fosse Smart Control, apesar de não ser. A lógica simplificada é essa. O Smart Control sai da jogada porque ele é limitado,
e ele não tem nem 1% da inteligência que o sistema tem, né? Aqui é uma tela que mostra alguns cálculos que o sistema faz, automatizado, de forma automatizada, né? E esse aqui é bem antigo, isso aqui é uma imagem bem antiga, tá? Isso é uma ferramenta que não está disponível agora, mas essa aqui é uma imagem de 2019, 2018, que é basicamente fazendo o que a 780 faz hoje, tá? Que é basicamente ele conseguir aplicar insulina quando está subindo a glicose. Então, isso a gente está falando de 2017, 2018 já estava disponível, mas sem regulação do Estado. Essa é a diferença, né? Além disso, o que tem nesse algoritmo, né? Assim, que é a base hoje em dia da versão 3.0.1. Tem esse SMB aqui, que seria super microbolos, que é justamente isso aqui que a gente está vendo, tá? Que é o sistema conseguir aplicar bolos pequenininhos de forma segura, e tem todo um processo de como é feito esse cálculo que é extremamente seguro, tá? Ele tem um sistema integrado que identifica uma refeição não anunciada, que esse é o princípio pelo qual a gente consegue não contar carboidratos, tá? Então, o sistema, a gente consegue pensar, pô, se o sistema sabe quanto é que está a minha glicose, e ele percebe que está mudando, e existe um padrão de quando você ingere um alimento, ou de quando você está uma oscilação porque está dormindo, ou hormonal, né? Então, ele deveria calcular quanto mais ou menos está entrando de carboidrato. E é isso que ele faz desde muito tempo, né? E hoje, com esse plugin de não conta carboidrato, isso é muito mais acurado hoje em dia, e é por isso que a gente não conta carboidrato de verdade, a gente vai chegar nesse assunto. A outra coisa, é o E-Carbs, que basicamente é muito bom para quem tem uma alimentação low carb, mas hoje em dia isso é inútil com a não contagem de carboidrato, porque ele é muito mais acurado para correção. Envio de bolos por SMS. Até hoje não tem nenhuma bomba que faz isso. Então, isso está disponível há mais de 6 anos. Então, assim, é um absurdo. É uma bobeira, que é o quê? Até compartilhei isso aí no meu Instagram agora, que é, imagina, o pai está na casa, o filho está na escola, ele envia o SMS para o celular do filho, que controla a bomba, o celular responde pedindo código de segurança, ele envia o código de segurança, a bomba aplica. Simples, uma bobeira, esse negócio totalmente, muito mais do que esperado há muito tempo e não está disponível para as pessoas, né? A outra coisa isso aqui não tem utilidade agora, tá? E aqui era eu e o Benício, essa é a fita que ele utiliza que segura o livro, tá? Mas essa aqui era o fim dessa apresentação, que tem outras coisas que não precisa falar agora. Mas vamos voltar aqui para a tela principal com 100 pessoas e mais um monte batendo na porta sem conseguir entrar. Então, sintam-se felizes e privilegiados de ter entrado de forma no tempo correto, né? Então, vamos seguir. Então, vamos lá. O que tem de tão diferente nisso tudo? Então, já falei como é que começou isso tudo. No mundo, começou por pessoas que têm filhos, por pessoas que têm diabetes, que se uniram para hackear dispositivos, não com essa intenção específica, mas de conseguir conectar as coisas de forma mais inteligente possível. Quem criou são pessoas espalhadas pelo mundo todo, né? Então, desde de todos os continentes, basicamente. Esse ecossistema é um ecossistema bem vasto, né, que vai desde monitoramento remoto. Então, basicamente, essa parte de conseguir saber a glicose remotamente não precisa ser para quem tem bomba, é para quem usa caneta também, né? Então, não precisa ter bomba para saber quanto é a glicose do seu filho remotamente. Além disso, falando especificamente do Android APS, que é o assunto dessa live aqui, essa aula, na verdade, ele tem versões, tá? Ele tem a versão que é a versão controle, que é a versão que é basicamente como se fosse um Smart Control da Roche, só que vai pegar, no caso, a leitura do Libre, então você não precisa fazer o dash toda hora. E é limitado, ele não tem um pâncreas artificial. E é por isso que eu falei, cara, se você tem a bomba da Roche, usa o Miau Miau e o Libre, e não tem pelo menos a versão controle, você está muito, muito perdendo tempo, porque essa versão, ela nem tem trabalho de criar o APK. Assim, é muito fácil de fazer. E o que é esse criar o APK? O código está lá naquele site que eu mostrei para vocês, que é o GitHub, né? Tem a documentação, e eu baixo o código e eu crio o aplicativo no meu computador. E aí existe um ponto muito importante em relação ao Android APS, que é o seguinte: na hora que eu crio esse aplicativo, eu preciso assinar que eu sou dono dele, né? Que quem criou o aplicativo. E aí, do ponto de vista de tecnologia, jurídico, legislação, digamos assim, quem assina o aplicativo é responsável por ele.
E por isso que esse tipo de tecnologia, durante muito tempo, ela foi chamada de faça você mesmo, né? Do yourself, que é basicamente o próprio paciente é o dono do aplicativo, não é uma empresa, não é a Abbott, não é a Medtronic, não é a Roche, não é nada, né? Não tem uma entidade chamada Android EPS que é responsável pelo aplicativo. Na realidade, a comunidade ela disponibiliza o código para que as pessoas do mundo todo possam ter acesso para ele de forma gratuita, tá? Então, essa é a ideia. E no momento que você cria o aplicativo, ele é o seu aplicativo e você é responsável por ele. Ou seja, se você usa o aplicativo de forma errada, fora dos padrões de configuração lá, quem vai ser responsável por ele? Você. Então, não é um aplicativo, não é uma tecnologia, principalmente de não contar de carboidrato, para pessoas que não têm interesse de se engajar dentro do tratamento. Ou seja, não é para amadores. E eu tenho falado muito sobre isso no meu Instagram esse período, que é justamente isso. Mais do que nunca, um acompanhamento profissional qualificado é super necessário. De nutricionista, de endocrinologista, de educador de diabetes, do que você imaginar. Do que você tiver de recurso para poder ter esse acompanhamento, você vai ter um ganho, com certeza, muito grande. Tá? O código, no geral, ele é gratuito, mas você precisa comprar a bomba, você consegue montar tudo sozinho. Tem vídeo meu que explica absolutamente tudo, tá? E aí, a gente tem essa versão, que é a versão controle da bomba, que é a versão super segura, ela é exatamente igual ao Smart Control. Ela calcula as coisas, né? E, além disso, um ponto importante para todas as versões, que já bota o Android EPS, mais uma vez, na vanguarda do básico que deveria ser de tecnologia. O médico consegue ver a sua glicose remotamente. Até aí você fala, pô, beleza, 780 faz isso também. Android EPS faz há muito tempo. Mas o médico consegue ver e consegue editar as configurações da bomba remotamente. Então, ele consegue olhar e falar, cara, dá para perceber facilmente aqui que a relação carboidrato-insulina desse café está muito baixa, porque toda vez que ele come, por mais que conte certo carboidrato, ele tem hipoglicemia, né? E aí, com isso, o médico olha os gráficos dos vários dias e fala, não, vou mudar a relação carboidrato-insulina, salva, o paciente vai no celular e aceita a mudança, pronto. Ele não precisa nem estar dentro do consultório, não precisa botar aquele cabinho que liga a bomba, absolutamente nada disso. Tudo isso ele faz remotamente. E isso há mais de 5 anos, tá? Mais uma vez. Além disso, nessa versão, e isso está disponível também na versão controle. A outra versão, que é a versão que é o de pâncreas artificial já, que é o que basicamente a 780 faz, que também está disponível há mais de 5 anos, é uma versão mais light, digamos assim. É uma ótima versão, é uma versão que eu usei durante esse tempo todo, né, e que a gente teve resultados muito bons, um monte de gente utilizou durante muito tempo, que está na versão 3.0.1, que é a versão que está disponível para você montar lá, que tem vídeo no YouTube meu ensinando e tudo mais, né? Essa versão, ela é fantástica, mas existe uma versão que é uma versão intermediária entre a contagem de carboidrato, tá? E como é que essas versões funcionam? Como eu falei para vocês, a comunidade cria o código. E a comunidade tem tipo um compliance, né? Assim, tem uma série de normas que visa a segurança dos usuários. Então, existem vários tipos diferentes de código e existe o principal, que é o master. O master, ele é o segurão, assim, já foi testado por um monte de gente, é totalmente estável e as pessoas podem usar. Mas existem versões de desenvolvimento, né, que só os desenvolvedores utilizam, ou os testers em geral, né, as pessoas que querem testar e dar o feedback para aprimorar ainda mais o sistema. E aí existe várias versões, dentre elas, uma que possivelmente vai subir rápido para o master, que é aquela que está disponível para todo mundo sem nenhum tipo de dificuldade, é a versão dinâmica, que já é uma revolução absurda assim, no tratamento. E o que é essa tal de versão dinâmica? Então, para você que tem bomba, para você que tem caneta, você possivelmente tem um horário de sensibilidade, que é o seguinte, então, se a sua glicose está 250, o cálculo para a correção tem qual tipo de coeficiente? Tem a sua glicose atual, o seu alvo e a sua sensibilidade. Quem é profissional de saúde vai saber disso, né? Que é o básico, né? E quem entende um pouco também, quem parou para estudar, que é o dever de casa. Então, na sensibilidade, normalmente, quando você vai no consultório hoje em dia, ela tem um horário específico. Então, por exemplo, 6 horas da manhã, a sensibilidade vai estar 100, por exemplo. E meio-dia, ela vai estar tipo 130, 140, né? Não, às vezes é mais ou menos. Tal. Mas ela varia ao longo do horário.
Na sensibilidade dinâmica, ela vai variar a cada 5 minutos. Né? Então, quem é profissional de saúde, quem entende um pouco de diabetes, já percebeu, até quem é diabético, quem usa diabetes há muito tempo, já percebeu que a sensibilidade ela muda também, ou pelo menos em forma empírica, ela muda de acordo com a glicose. Ou seja, quando a sua glicose está alta, você precisa de mais insulina para corrigir do que quando ela está baixa. Então, biologicamente, dá para perceber, cara, tem uma sensibilidade que muda de acordo com a glicose. E o Chris Wilson, que é um dos caras que desenvolve isso tudo, ele descobriu uma equação que calcula isso. Né? E o coeficiente principal lá, o número, é 277.700. Então, ele calcula a sensibilidade de forma a cada 5 minutos. Então, ele vai usar o 277.700 e aí ele vai pegar o resultado da divisão de TDD, que é a quantidade de insulina que você toma, e aí para calcular isso ele pega uma média também. Eu sei que é muito técnico isso, mas só para vocês entenderem a complexidade disso. Ele vai pegar uma média do TDD das últimas 24 horas da semana também, aí ele pega uma média delas e vai multiplicar pela a sua glicose do momento, dos últimos 5 minutos, e vai dividir pelos 277.700. Né? E aí ele vai ter a sensibilidade a cada 5 minutos. Só que o Android APS, em todas as suas versões, ele já tem embutido dele duas coisas. Uma é um algoritmo que calcula quando você comeu e não avisou, que é a refeição não anunciada, e a outra que corrige. Né? Então, ele já sempre corrigiu, mas baseado na sensibilidade por hora. Então, se a glicose estava acima do alvo, ele ia lá, calculava por hora e corrigia, fazendo uma alteração de basal ou aplicando supermicrobolos, né, para corrigir, e sempre funcionou muito bem. Então, ele já tinha nativo dele uma correção. Só que ele fica muito mais otimizado se essa acessibilidade muda a cada 5 minutos. Então, o ganho que se tem com a sensibilidade dinâmica é absurdo. Assim, eu falo assim, como um apaixonado por isso, de pelo menos uns 15% a mais no alvo, assim, porque ele facilita muito a vida das pessoas. Tá? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai chegar no algoritmo, num plugin, na realidade, que é o AIMI, que eu chamo de AIME, né? Que é justamente o plugin de não contagem de carboidrato. Então, a gente já tem um sistema que corrige, um sistema que calcula quanto tem entrada de carboidrato e a gente não avisa, certo? E aí um cara lá na França, não tendo muito o que fazer, e tendo ainda 2 filhos, e tendo diabetes, ele desenvolve um plugin que otimiza a aplicação de supermicrobolos para doses muito grandes, né? Para doses que vão corrigir de acordo com a necessidade da pessoa, né? E faz isso de forma muito primorosa. E aí ele cria um sistema, né, um plugin, na realidade, que usa o Android APS, a gente está falando ainda do Android APS, que ele consegue, óbvio, utilizar o que já existe no Android APS, que é saber quando não tem carboidrato sendo anunciado, e corrigir com doses grandes. E com isso, ele usa mais uma série de equações que seriam absurdamente impossível explicar para vocês agora, né, para calcular qual é esse fator de correção. Né? E aí, quando a gente usa esse plugin, ele não considera mais do perfil do paciente sensibilidade, porque já não estava fazendo mais isso, não considera fator de relação carboidrato-insulina, não faz mais, porque ele vai usar uma série de equações que vai pegar a quantidade de insulina que você usa durante o dia e a mediana, a média dos 7 dias. Ele vai pegar também as suas basais e vai chegar no valor de qual é a sua relação carboidrato-insulina a cada milho de glicose que você faz. E ele vai corrigir e os resultados são absurdos. Então, assim, a gente tem aqui o Everton, mas o Everton não tem nem parâmetro de tratamento também, porque o bicho é louco de tanto tempo que ele consegue ficar no alvo. Então, ele está usando exatamente esse plugin com 99,9% no tempo de um alvo nos últimos, acho que 7 dias ou 14 dias, assim, uma parada absurda. E o Benício também, acho que está 94, 95. Acho que ontem a gente teve um dia ruim porque ele ficou doente e aí a glicose dele ficou um pouco em high. Mas a facilidade que se tem utilizando esse tipo de plugin é absurdo, né? Porque, primeiro, de fato, a gente não conta mais carboidrato. O que a gente precisa fazer a gente dá uma dose inicial de insulina para acordar o sistema. E isso é um requisito do sistema. Então, eu preciso botar lá, por exemplo, eu vou configurar no sistema que sempre que eu aplicar uma dose de insulina, o sistema tem que acordar para ver o que vai acontecer e quando tiver a variação de glicose, ele vai lá e corrige a glicose aplicando insulina
que ele calcula qual é o valor da relação carboidrato e insulina que precisa ser para aquele momento. Então, assim, isso é só uma pequena parte do que esse sistema faz. Outra coisa que ele faz, por exemplo, se você está num tempo no alvo a mais de 20%, se você está num tempo do alvo a mais de, não é porque tem dúvida aqui, mais de 80% no alvo, ele vai baixando a sensibilidade do sistema, porque aí você está com o controle ok. Se você está acima do tempo no alvo mais de 20%, ele aumenta a potência do sistema de forma automática, ou seja, ele vai conseguindo se regular com o seu organismo, seja de estresse, seja de menstruação ou algo do tipo. Então, ele vai trabalhando de forma a se adaptar à sua rotina, né? E isso de forma muito primorosa. E aí, fazendo aquela tosca comparação com a 780, porque tem gente que utiliza, tem gente que já entende, que já viu matéria, etc. e tal. O primeiro ponto é, o plugin hoje ele já é muito melhor que a 780, é incomparável. E é óbvio que isso é assim. Isso não é culpa da Medtronic. Se é culpa, eu vou botar a culpa, você tem que arranjar um culpado dos próprios pacientes. Porque não tem como uma empresa, como a Medtronic, vender um produto que tenha um poder tão grande de fazer as coisas com usuários que não têm conhecimento, muitas das vezes, necessário para ter um ótimo gerenciamento, que não é o caso do Android APS. No Android APS, você não consegue chegar nisso tudo sem avançar o seu conhecimento. Então, aí a gente já tem um abismo que separa um perfil do outro. O perfil do Android APS é, primeiro, gente que está disposta a se engajar no tratamento e conseguir, em pouco tempo, falar como eu falo, falar como boa parte das pessoas que fazem parte da comunidade que eu tenho, que é o Diabetec, tem a linguagem. Então, a pessoa sabe decorado qual é a relação carboidrato-insulina dela, quanto que tem de sensibilidade, qual é a insulina ativa que tem, qual é a velocidade de ação da insulina. Esse tipo de linguagem faz parte das pessoas que vão se engajar dentro desse tratamento. Se você é uma pessoa que não tem nenhum interesse nisso, esse sistema não é para você. Se você é o tipo de pessoa que, não estou nem aí para o médico, para o nutricionista, não acho que é necessário, esse sistema também não é para você. Se você é a pessoa que tem preguiça, que desiste das coisas muito fácil, possivelmente também esse sistema não é para você. Eu falo que esse sistema é principalmente para pais, porque pai e mãe é outra história. Então, boa parte das pessoas que querem, que tem dificuldade, que eu parei de tentar usar porque é muito difícil, é o próprio diabético. Porque o pai e a mãe ele tem uma energia a mais para poder resolver o problema. Eu falo isso enquanto pai. Já as pessoas diabéticas geralmente têm uma preguiça, já tem uma desistência mais fácil. Isso não é só no Android APS. Né? Então, faz parte do ser humano, nem é uma coisa só de diabéticos. Né? Então, existe um perfil específico para a utilização desse sistema. Eu faço uma comparação que é o seguinte, você imagina um Boeing e uma Ferrari. A Ferrari é linda, maravilhosa, mas um Boeing ele tem um painel dele muito mais botões, ele é mais complicado. Mas uma vez que você se dedica e você aprende, a potência que você tem é muito maior do que o melhor carro que tem. Né? E o Android APS, ele é muito personalizável, ele é absurdamente personalizável para o seu tipo de tratamento. Já uma versão comercial de um produto como esse seria impossível, né? Porque envolveria muito risco, porque não é para usuário amador, como eu falo, não é para gente que está a passeio com diabetes, é gente que quer, cara, eu vou me esforçar, é basicamente como se fosse um concurso público. Eu vou passar no concurso e a minha vida vai ficar um pouco melhor, porque assim, vou conseguir ter uma estabilidade, né? E aí, só que não é para todo mundo, você não vai passar no concurso sem estudar. É exatamente o princípio do Android APS. Você, para conseguir... só que aí, uma vez que você consegue ter esse esforço, você vai conseguir uma qualidade de vida muito maior. Eu sou um empreendedor, eu não sou um concurseiro, só para ficar claro, tá? Essa linguagem parece muito de concurseiro, mas não é o caso. Então, o que acontece se você tem esse perfil de uma pessoa que, não, cara, eu achei isso interessante, eu achei isso animador, e mais do que isso, dá para perceber muito facilmente que essa comunidade ela evolui a cada 6 meses. A cada 6 meses tem uma novidade. Então, quem tem, por exemplo, hoje a 640, é uma parada muito triste, porque a não ser que tenha grana para migrar para 780, né? Porque a 640, quem comprou nos últimos 4 anos, eu sempre falei isso no meu Instagram, é jogar total dinheiro fora. Porque, primeiro, o leitor que vem nela, o sensor que vem nela é ruim de glicose, ele perde por livre com X-Drip, que na prática quem já testou sabe disso. A bomba só tem esse negócio de desligar a glicose, que nem é tão bom assim, nem se compara com o nosso algoritmo, que em 2 dias de uso com o Android APS,
você já tem isso, né? Utilizando a bomba da rocha, a Omnipod, ou algo do tipo assim, né? Então, nem se compara. E, além disso, a possibilidade de atualização do sistema. Então, só aqui eu falei de 4 versões do Android APS. A versão controle, que é o Smart Control melhorado, a versão do pâncreas artificial normal, que é o que basicamente o 780 faz, a versão dinâmica, que é uma coisa muito aprimorada, e a versão de não contagem de carboidrato. Tudo isso de graça. Você basicamente vai precisar ter um celular com Android 9. Tá? E esse é o ponto central de tudo isso que a gente está falando. E é muito importante entender essa parte de perfil. E como eu falei, você vai ter um esforço inicial que vai durar 2, 3 meses, não é um ano para você aprender a mexer nele, né? Vai fazer 2, 3 meses para cumprir os objetivos, ou seja, o sistema ele é amarrado. Você começa com ele muito amarradinho. Em 2, 3 dias, você já tem essa versão que desliga quando calcula que vai ter hipoglicemia. Mas vai passar 2, 3 meses cumprindo os objetivos, que é para você aprender a mexer com o sistema e entender como é que funciona um sistema de loop fechado, tá? Então, como eu falei, não é para pessoas que têm preguiça, tá? Então, assim, nem adianta começar, porque, a não ser que você fale, cara, eu sou preguiçoso, mas esse negócio parece tão bom que eu vou correr atrás. Aí eu te digo, vai valer muito a pena, né? Porque se você vai se engajar, se você vai estudar, se você vai correr atrás de um melhor estilo de vida para você, você vai ter um retorno absurdo, né? E não tem uma limitação, até o ponto de não contar mais carboidrato, que é a nossa realidade hoje, né? E como eu falei, o esforço é mínimo. Então, eu acho que no Brasil, hoje em dia, devem ter ali umas 10 pessoas já contando esse não carboidrato e todo dia surge alguém falando, estou usando, já tem 2 dias e tal. Então, você vê já gente com uma certa expressividade dentro desse universo de diabetes já divulgando, falando, né? Porque todo mundo está correndo atrás, né? Porque vale muito a pena, porque é na ponta do lápis a melhor coisa a ser feita, tá? E aí, como eu falei, são 4 versões. Você pode ir para a dinâmica, poderia até para a versão de não contar de carboidrato, só que se você não tem familiaridade com isso, seria a pior coisa que você faria. E é claro que eu não sou o cara que é dono do Android APS. Eu sou um evangelista deles, digamos assim. Eu divulgo eles aqui no Brasil. Eles não, né? Porque não tem eles, né? Eu divulgo essa iniciativa porque, como eu falei, eu tive resultado. Eu sou um pai, eu sei a dor que tem isso, né? E ao longo desses 5 anos, eu tenho divulgado esse conteúdo gratuito no YouTube, como eu estou fazendo hoje com vocês aqui, e não só divulgado, como também ensinado a fazer, né? Então, não só divulgado, ensinado como a fazer, como também ajudado a traduzir o aplicativo, que está com uma versão muito boa de tradução, né? E criei, paralelo a isso agora, nesses últimos 5 meses, uma comunidade fechada, digamos assim, que é para dar... Antes de criar essa comunidade, só para vocês terem uma referência, existem hoje 7 grupos no WhatsApp lotados de pessoas com esse assunto do Android APS. Tá? Então, está falando de quantos? 7 grupos, cada um deve ter 250. Então, 250 vezes 7 vai dar 4, vai dar 1.000. Então, tem uns 1.500 pessoas dentro dos grupos, né? Isso durante todos esses anos. E aí, mais recente, eu criei uma comunidade, que é o Diabetec, que tinha como foco principalmente, chamar a atenção dos profissionais para que eles pudessem estar abertos para poder aprender a respeito disso. Então, hoje a gente tem, acredito, quase 40 profissionais, né, no geral, endocrinologistas, a maior parte, mas tem nutricionistas também, até enfermeiros e educadores de diabetes, aprendendo isso que eu estou falando para vocês num nível muito mais profundo, assim, num nível absurdo, que a gente entra em cálculos, já entra em uma parte mais científica e tudo mais de todo esse sistema. E tem a versão também do paciente. O que é a versão do paciente? É uma comunidade onde eu dou, junto com o Everton também, a própria comunidade se retroalimenta, suporte para as pessoas, né? E essa comunidade eu lancei já 2 vezes a turma. E hoje eu pensei muito a respeito de tudo isso, esses últimos dias aí, porque com essa demanda da não contagem de carboidrato, a galera ficou insana, né? Ficou uma loucura. Toda hora tem gente mandando mensagem, quantidade de seguidores no Instagram, acho que eu saí de 4.000 para 7.000 assim, em menos de uma semana, né? Desde quando eu comecei a divulgar isso tudo. A quantidade de profissionais querendo entrar no Diabetec, profissionais também está aumentando muito. Tem um evento agora da SBD no final de abril, que eu vou estar lá também participando, falando a respeito de tecnologia também. E cada vez mais finalmente, né, isso se tornou mais acessível para uma parte de pessoas, porque vocês começaram a divulgar.
E é o que eu sempre falo, ó, ninguém vai divulgar, não vai ter empresa que vai patrocinar, não vai ter grande influenciador, agora tem até assim, não vou ser injusto, porque desde sempre tem alguns que sempre apoiaram e divulgaram a iniciativa, né? Mas a maior parte deles não podia fazer isso por questões contratuais. Então, eu tenho amigos que falam, cara, eu adoro isso, eu divulgo offline, mas eu não posso nem tirar foto usando Miau Miau, né, por exemplo, né? Então, não posso também falar por causa disso aqui. Então, existe uma questão aí do sistema como um todo, né? E, como eu falei, o Everton também faz parte do Diabetec junto comigo aqui, na parte do suporte também. Essa comunidade, a partir de hoje, vai estar aberta para as pessoas poderem participar a qualquer momento. Tá? Então, era uma turma fechada, que só tinha não sei o quê. Então, eu decidi, com essa demanda toda que aumentou, e lá a gente tem uma quantidade considerável agora de aulas já gravadas, onde eu explico de forma detalhada cada coisa, e da mesma forma, tem no YouTube também gratuitamente. Só a título de informação, para vocês entenderem qual é o meu pensamento em relação a tudo isso. Na segunda turma, que foi, eu acho, não lembro agora quando foi, acho que tem um mês, mais ou menos, que eu abri e fechei rapidamente, e na primeira turma também, sempre foi facultativo a pessoa pagar ou não para participar quando é paciente, tá? Então, a ideia desse projeto, todo como um todo, sempre foi de disponibilizar isso para o máximo possível de pessoas. Inclusive, eu botei uma aula gratuita, uma aula que é do Diabetec e do Sentinela, no YouTube, e falei assim, ó, se você tem um curso, então se você tem um curso, você está ouvindo agora, a primeira vez, você tem um curso de diabetes e educação, e você quer pegar essa aula e botar dentro do seu curso, não precisa nem me avisar. Então, tem tudo isso que eu falei para vocês, como criar o aplicativo, que é o APK, no caso, né? No Android, a gente instala as coisas chamadas APK, né? Como criar o APK? Tem um vídeo de 2018, eu apaguei que ficou desatualizado, 2022 e tem 2020 também, 2020 e 2022. Tem como criar o Huff, que é uma coisa que precisa, de graça também. Tem absolutamente todo esse conteúdo que eu falei para vocês no YouTube de graça. Além de todo o conteúdo que tem em inglês do Android APS, disponível também nos sites oficiais, digamos assim, né, das comunidades. E, a partir de hoje, para quem fala, não, Thiago, legal, gostei do projeto, quero incentivar o projeto também, pode entrar dentro do Diabetec, tá? O link vai estar na bio do Instagram meu, lá e na descrição do vídeo aqui no YouTube. E também estou abrindo hoje novamente, mas não vai ficar aberto para sempre, desculpa, como é o caso dos pacientes, para profissionais também. Então, por que isso? Porque amanhã é terça-feira, na quarta-feira, eu vou fazer uma aula muito importante para os profissionais. Então, hoje e amanhã eu vou deixar aberto para que novos profissionais possam entrar para participar dessa aula. Já tem um monte de conteúdo gravado, mas essa aula de quarta-feira eu vou ensinar como que o profissional vai atender os pacientes que vão chegar com essas demandas loucas aqui. Falando de APS, de Night Scout, como é que você vai entrar no Night Scout do paciente e aí você vai conseguir identificar quais são os vetores que influenciam cada um dos comportamentos do algoritmo no geral, em todas as versões do Android APS, tá? Então, essa é a boa notícia também para hoje, é justamente que o Diabetec está disponível para quem quiser participar a partir de agora para sempre. Então, não tem mais frescura de abrir o turma, não abrir o turma, quando eu abrir, não. Essa porra vai estar aberta para sempre a partir de agora. E para profissionais, vai estar hoje e amanhã, beleza? E eu acredito que no mês que vem eu devo abrir a turma também, porque para profissionais a demanda de conteúdo é muito técnico e exige muito. Já de pacientes é muito repetitivo e já tem basicamente todo o conteúdo disponível há muito... Já na primeira turma foi uma turma bem... Eu vou botar assim, uma turma safada, assim, porque tinha pouco conteúdo. Já a segunda tá uma maravilha. Você entra lá, já tem tudo bem organizado, com tema separadinho. Eu não sei nem quantas horas tem de aula lá. Acho que tem pelo menos ali... Não tenho nem ideia. Deve ter pelo menos umas 5, 6 horas de aula já gravada, né, fora os encontros que a gente tem. Então, tem encontros com os profissionais toda quarta-feira, 20 horas com os profissionais. E dos pacientes, o nosso último encontro foi às 10 horas da manhã, para quem é do Diabetec ou é do Sentinela, e 3 horas da tarde a 4 para quem é do Diabetec. Tem duas comunidades. Qual é a diferença de uma para outra? Quem usa caneta tem que ir para o Sentinela. Quem usa bomba tem que ir para o Diabetec. O Sentinela eu vou falar sobre monitoramento remoto, vou falar da versão do Android APS para quem usa caneta, que também existe dentro do Sentinela.
Beleza? Então, essa era a mensagem de hoje, explicar para vocês como é que funciona, como é que tem acesso. O acesso é gratuito do Android EPS. Você consegue entrar no site oficial, lá tem a documentação, vou compartilhar aqui a tela, que eu vou mostrar exatamente o que você que vai fazer por conta própria tem que fazer. Vou mostrar aqui bem rápido, para não ter pegadinha de tipo, não, você vai saber se comprar meu curso, se pagar a comunidade. Tem nada disso, a ideia não é essa, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, Android APS no Google, só isso. O primeiro site é esse, Welcome to the Android APS Documentation. E tem tudo aqui, explicando como é que funciona. Você pode até usar o Google Translator aqui para traduzir, tá? E aí tem aqui, ó, leia tudo. Aí tem aqui, ó, construção do APK. Deixa eu botar em inglês que vai ser mais fácil para entender aqui. Construção do APK. Então, ele explica tudo, como é que instala no Mac, tem imagenzinhas, ó, é bem sussa, assim. Se você faça por conta própria, que é uma pessoa a menos para ter dúvida e a gente ter tempo para ficar respondendo. E aí tem toda a configuração passo a passo. É extremamente fácil. Parece que é um monte de coisa porque tem um monte de opção, mas é tudo detalhado, tá? Então você consegue vir aqui, baixar, gerar seu APK, e aí ele vai explicar que o próximo passo é o RUF. Ah, como é que cria o RUF? O RUF escreve assim, e você pega aqui, ó, APK Android. Aí vai ter um vídeo meu de criando o APK no próprio celular sem o Android Studio. Olha, ó, novo e magro, 2019. Tá aí, ó. Então, e arrumada, né? Cabelo arrumadinho, era outra pessoa. Eu olho e aqui explicado, tudo detalhado como é que você vai fazer. Ou seja, você não precisa de ninguém para montar para você a versão master do Android APS. E as outras versões também estão disponíveis. Assim, não tem... tem todo um processo para, por exemplo, esse aqui é o código do Android APS normal, tá? E aí, se eu vim aqui, eu posso mudar para a versão de desenvolvedor. Só que aí eu tenho que ler a documentação, como é que eu posso usar ela, porque tem toda uma questão mais de segurança. Mas o meu conselho, enquanto evangelizador do Android APS, é você usar a versão master sempre, a não ser que você já esteja muito familiarizado com o código, tá? E aí você usa ele, passa os objetivos. Tiago, passei todos os objetivos, quero ir para a versão dinâmica, não comprei o Diabetec, tu pode me ajudar? Claro, eu vou dar o caminho das pedras, mas o que você precisa fazer primeiro é passar em todos os objetivos, que são 10 do Android APS. Tiago, eu tenho uma dúvida, é só jogar no meu Instagram, é só entrar nos grupos do Android APS que é aberto, tá? Então, assim, não tem dificuldade, é bem tranquilo de você poder participar. E quem faz parte do Diabetec tem o grupo especial do Diabetec para pacientes, onde eu e o Everton, e tem um bot também, responde para todo mundo, assim como também no Android APS. Então, Android APS, olha aí, Everton, até tive uma ideia agora. Eu vou botar o link para acessar o grupo do Android APS, do 8 e do 9, lá no mesmo site que a gente está vendo o curso. Então, lá vai ter também o bot, lá tem a comunidade que se retroalimenta, então, se você não tem condição, não quer pagar, etc., você tá mais do que certo, porque tudo isso aqui é de graça, mas se você quer entrar no Diabetec, está disponível para você participar dele também, beleza? Então, eu vou responder agora as dúvidas de vocês, tem um volume considerável de mensagens aqui, tá? Então, vamos lá, boa noite. Deixa eu ver aqui. Quem tiver pergunta, pode escrever aqui no chat também. Deixa eu ver aqui, até onde eu vi. Vamos lá. Tem muita coisa aqui, meu Deus. Vamos lá. Boa noite, sou a Ju, mãe da Larissa, da M1 de 1 ano. Sou de Campo Herê, Santa Catarina, usamos caneta Libre e tentando me adaptar com o Miau Miau. Esse é o caminho. Vale lembrar o seguinte, o Miau Miau e o Libre, eles são ruins, no geral. Mas é o que a gente tem disponível. Eles são ruins, mas é muito pior sem eles. Não tem nem comparação. Esse é o meu comentário. Assim, não defendo nenhuma empresa, tá? Não tem absolutamente nenhum apoio de nenhuma empresa. Eu até queria que tivesse da empresa da Fiasp lá, que a insulina está ficando muito caro. Mas não tem, tá? Sim, essa é a realidade. A gente tem que... Eu sempre joguei aberto com todo mundo já dentro do meu Instagram e essa é a lógica nossa. O outro sou diabético calada, uso caneta Libre Miau Miau. Diabetes fiz 41 anos. Sou de São Caetano do Sul. Muito bom.
Usamos o Libre desde o início. Começamos com o Miau Miau e o Night Scout 2 meses. Excelente. O Night Scout ele muda a vida das pessoas porque você consegue saber remotamente a glicose. Sou enfermeiro e presidente da Associação de Diabéticos aqui. Doce Vida. Olha só que legal. Parabéns, Michele. A Raíssa botou ali, nós não estamos esperando. Vamos lá. Também discordo do termo, até porque chamar de vitamina mais confunde do que ajuda. É isso, é vida. Há 2 anos, na Europa, a LUP não foi regulamentado nos Estados Unidos até hoje também. Não foi regulamentado também. Estão trabalhando lá para a regulamentação, mas nunca foi limite para mim. Nunca foi um ponto para mim. Aí a gente reclamando que não tinha... Aí alguém botou aqui, na minha Applebee é Cleanup. É exatamente a Cleanup, maldita Cleanup. Ouvi falar a Dodge apareceu em 2018 e confesso que na época eu pensei que era maluquice. Em poucos meses fui vendo que era incrível. Mas é maluquice até hoje. Qualquer aparelho celular Android funciona ou são modelos específicos? Qualquer com Android 9. Meu conselho é Samsung. Queria muito que a Samsung estivesse patrocinando isso, mas não é. Então, assim, eu uso Samsung desde sempre. Xiaomi, funciona? Funciona. Mas a galera reclama, às vezes, de estabilidade de conexão com a bomba e etc. Então, não sei. Você que tiver sorte, vai dar certo. O Smart Control deixa de funcionar? Com certeza. Eu nunca usei o Smart Control, nenhuma vez. Porque desde o começo já usei o Android GPS com a minha bomba de segunda mão velhona, com os insumos vencidos. Vale ressaltar, não façam isso. Qual é a diferença específica dela para o software da 780? Primeiro que a 780 ela precisa ser uma bomba, ela é uma bomba comercial de uma empresa grande e séria. Então, ela não pode dar margem para vocês, pacientes, para nós pacientes, que muitas vezes são muito burros, nós, né, em geral, fazer merda e ficar ruim para eles. É simples. Então, ela tem que ter uma limitação, é óbvio, né? Para a segurança do próprio paciente, que muitas das vezes ele não vai se engajar como ele precisa se engajar no Android APS. Então, a Medtronic está certa. É uma ótima bomba para quem não quer fazer, está fazendo o contrário do que eu estou falando, que vai se engajar e etc, tá? O Night Scout funciona com iOS? Funciona sim, tá? O software, o aplicativo que funciona no iOS chama-se Sugar. Ele é uma versão do Android, é uma versão do Xdrip com código mais antigo, mas que está disponível, Sugar. Só que ao invés de ser Sugar como se fosse açúcar normal, é SHUGGAH, tá? É assim. Boa noite. O Night Scout recebe glicemia do iOS sim. Basta... tá aí, alguém respondeu já. Eu não considero que a 700 seja mais gratuito que a 780. Na verdade, fica mais caro. Eu não considero que seja mais gratuito que a 780. Não entendi. Porque nem o SUS, nem os convênios cobram o miau miau, nem o celular que é necessário para isso. Mas os insumos é porrada seca, né? Na verdade, a bomba em geral é muito cara, não tem muita saída, entendeu? Aqui eu estou falando muito mais de performance do que de preço. Então, se você quer performance, é Android APS. Não tem nem comparação. Deixa eu ver. Tem muito funciona bem na prática de atividade física também, aeróbico. Tem, na hora que você vai fazer exercício, é igual na 780 e tal. Você vai lá e informa, vou começar a fazer exercício meia hora, 40 minutos antes, e aí o próprio sistema ele vai subir o alvo, né? E aí ele vai fazer o que é necessário, tipo, diminuir basal, etc., para poder você chegar no alvo na hora que começar a fazer exercício e manter também depois de concluir o exercício, tá? Pois estou vendo que muitos usuários estão tendo péssimos resultados porque não têm conhecimento básico. Exatamente, o conhecimento básico ele é a base de qualquer coisa, entendeu? Se você é um usuário ruim, você vai dar muito mal com a 780, até porque ela tem as limitações de própria segurança do usuário. Então, por exemplo, lá você não pode corrigir. Né? Então, se a tua glicose está alta, não pode fazer nada. Você está com o loop fechado. Vai ter que esperar a bomba baixar e pode demorar. Aqui, tu pode ir lá insulina, no aplicativo vai aplicar bolos e acabou, vida que segue. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer isso, estão usando o sistema tradicional. Exatamente. Tem gente que está usando 780 como 640. Aí é jogar dinheiro fora. A principal atualização da Medtronic promete ter essa função de informar que está comendo para que a bomba altere a velocidade de correção, para não precisar contar os carboidratos. Mas eu acho que não tem isso em nenhum lugar do mundo, né? Se a Medtronic demorou para chegar a 780 daqui, imagina essa função, com um monte de gente ignorante, é fogo. Dá para entender a empresa.
O problema é paciente. É igual gente que fala, meu médico diz que eu não tenho um perfil para bomba. Aí a pessoa não sabe contar carboidrato, a pessoa não tem nem engajamento, não sabe absolutamente nada e quer que o médico passe bomba, né? A pegada não é essa, galera. Eu sempre falo, o maior problema é o nosso comodismo. Uma pessoa que começa do zero, quanto tempo leva para migrar para a etapa de não contar de carboidrato? Eu vou botar aí mais ou menos uns 4, 5 meses, tá? 3 meses para cumprir todos os objetivos. 3 meses e meio, 4 meses, tá? Eu estava conversando com o desenvolvedor hoje e tem algumas informações mais novas aí. Boa noite. O Benício sempre usou bomba, então? Não. Ele passou mais ou menos 1 ano sem usar bomba. Gostaria de saber das experiências com caneta. Sei que precisa... Pois é, caneta para mim tem que saber contar carboidrato e eu sempre fui muito relapso, digamos assim, porque a gente nunca fez low carb, nunca assim. Então, para mim, nunca foi uma questão fazer low carb, né? E aí, quando você não faz low carb e usa caneta, é bem mais complicado, né? Porque você tem que ter, de certa forma, ainda mais criança, é bem difícil. Mas aquele resultado que eu mostrei lá era bem no começo, depois a gente foi melhorando, claramente, né? Então, vai ajustando basal, vai aprendendo a contar de carboidrato. Por isso que eu falo, para você não contar mais carboidrato, você vai ter que aprender a contar carboidrato, porque aí você precisa entender a dinâmica toda do corpo, tá? Então, assim, tem que evoluir, não tem jeito. Isso, até aqui, ó, a evolução, o Everton respondeu, a evolução depende do paciente, tá? Então, assim, o código da não contagem de carboidrato não está aberto para todo mundo como tá as outras versões ainda, tá? Possivelmente vai estar muito cedo, assim, porque todo dia eu falo com o desenvolvedor desse plugin e dou feedback dos usuários aqui do Brasil. Tem um monte de brasileiro entrando lá e eu não divulgo abertamente isso agora porque tem muita gente que é muito responsável. Vai querer baixar o negócio e começar no mesmo dia sem ter nenhuma noção. Aí, meu amigo, a hipoglicemia segura, assim, não tem uma certeza. Você vai se dar mal. Então, assim, tem que ter um entendimento. Começa pela versão master. Houve gente que está há muito tempo nesse negócio, tá? Sensacional. Falou aqui... Dani, procure a IBTED, as ginecologistas estão aptas, exatamente. Doutora Mônica, doutora Vanessa. Sensacional. Eu vou mais nas perguntas do final aqui, que eu acho que já são melhores. Deixa eu ver aqui. Melhores que eu digo, né, mais do assunto final. O sistema gera relatório para avaliação, como as bombas tempo-alvo, ele gera muito mais do que isso. É absurdo a quantidade de informação que ele gera com o médico trabalhar. Tanto é que vai ter uma aula na quarta-feira só sobre esses dados, tá? Então, assim, é absurdo. Então, você vai entender, cara, nessa hora o sistema estava reconhecendo que estava entrando tanto de carboidrato e eu não anunciei, e ele usou como parâmetro para corrigir isso a sensibilidade, que é a dinâmica, e calculou o que eles chamam de relação de carboidrato lá, que é o E-relação na realidade, X valor, para poder conter a subida de glicose. Então, é absurdo o nível de precisão dele, tá? Se eu entendi, mesmo usando a bomba da Roche, caso eu não queira o sistema aplique sozinho inicialmente, para entender melhor, posso usar essa versão como se fosse caneta e fazer manual na bomba, para usar essa versão light. Não, esquece iOS. iOS não é a opção. O nome é Android APS. Não funciona, tá? Vamos lá. Em relação a isso, pode usar a versão caneta, sem problema nenhum, tá? Então, pode usar sim. Mas, se você tem a bomba, não faria muito sentido. Deixa eu ver aqui. Para quem usa caneta, qual a diferença entre Android APS e apps existentes? A primeiro é que os apps existentes não conversam com o Libre, né? Então, você tem um Miau Miau, tem o Libre, e aí você tem que botar o dado de forma manual para calcular. Então, não faz nenhum sentido. A outra coisa é, o médico consegue remotamente acessar e ver os seus resultados e mudar os parâmetros. Então, só isso aí já é uma grande evolução. Aí, outro lá, esse modelo de sistema funciona para quem não faz contagem de carboidrato? Uso bomba de insulina há 15 anos, Libre há uns 2 anos. Hoje, minha glicose está em 5,6 e quase 1% no alvo. Minha refeição são bem regradas. Bom, funciona para quem não conta? Funciona, sim, né? O lance eu sei que essas respostas que eu estou dando agora no final sobre esse plugin específico são bem evasivas, mas a ideia não é evadir, não. A ideia é porque é muito difícil responder isso, porque
eu estou falando para um público que não entende ainda boa parte das coisas, não de diabetes, né? Mas do sistema em si, mas conforme você vai evoluindo nos objetivos, vocês vão entender tudo isso, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo, vai valer a pena, assim, ter uma palavra de pai, né? Vai valer a pena, é isso, assim. O esforço que vocês vão ter, vocês vão falar, cara, isso aqui foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvidas alguma, tá? Tirando o fator dinheiro, falando de fato de performance, tá? Tiago, eu já tenho o Android instalado, uso Night Scout. Só uma dúvida que falta para hackear ou já usar o SMS depois de avançar. Não, o SMS é no mesmo momento, tá? Tá no objetivo 1, SMS já está disponível. No primeiro dia, tá? Então é isso. Alguém quer perguntar agora, já fiz aqui, perguntar ao vivo aqui, falar alguma coisa? Se quiser, é só abrir o microfone aí e falar. Beleza? Se não, a gente já conclui daqui a pouquinho. Ô, Thiago, Opa! a versão master que você está falando é 3.0.0, né? 3.0.1, no caso. 3.0.1. Isso. E a dinâmica ainda não está no site. A dinâmica está disponível na versão dev, tá? Na versão desenvolvedor. E aí tem um processo para você ativar. Não é complicado, mas tem uma documentação lá no site do Android APS, tá? Mas está disponível sim, a versão dinâmica. E para mim, ela é muito melhor que a versão 3.0.1 Master normal. A dinâmica ela é uma revolução na própria visão do tratamento do diabetes. Assim, é absurdo. Assim, é o nível que o Chris Wilson conseguiu chegar, e tem estudo científico deles e tudo mais, assim, é uma parada revolucionária. Então, é absurdo, é muito boa. Legal, obrigado. Mas está disponível sim, tá? O Dev. Eu não tenho um vídeo falando sobre isso especificamente, porque nunca houve a necessidade, mas possivelmente em algum momento eu vou botar no YouTube também. Mais alguém que tem alguma pergunta que queira falar aí? Tiago, boa noite. Boa noite. Oi. Você poderia, então, assim, resumir uma pessoa que está caindo de paraquedas agora, vendo toda essa possibilidade aí maravilhosa, né? Por onde, então, tinha que começar? Acessa lá o Diabetec, começa assistindo os vídeos. No caso, meu filho, ele não usa bomba, mas, assim, né, com toda essa possibilidade, eu até falei para ele, eu falei, nossa, acho que vai ser o caminho. Como é que você poderia resumir, por favor? O caminho que eu vou apontar é um vídeo no YouTube meu, que o título é assim, ó, Freestyle Libre, mais Miau Miau, mais Night Scout. Hora de entender isso tudo. Começa por aí, tá? É um vídeo bem... É até um pouco similar com essa aula, mas ele é mais detalhado em relação ao Night Scout, que aí você vai entender um pouco desse ecossistema todo, tá? E aí tem também, vai ter essa live que a gente está falando do Android APS, tem uma live minha que já está no YouTube também, que é Android APS para quem usa caneta de insulina. Tá? Então, tem uma específica para quem usa caneta que já apresenta o Android APS, vocês vão ver a tela dele também. Então, assim, é bem tranquilo de se ver. E aí, tem outro vídeo também no YouTube que é assim, Android APS, versão controle da bomba de insulina da Kuchek da Roche, mais Miau Miau, mais Libre. Então, se você já tem o Miau Miau e o Libre e não fez isso, assista esse vídeo que está no YouTube. Versão controle, Android APS, lá no YouTube. E aí tem um vídeo também no YouTube que é Pâncreas Artificial, live com a mamãe insulina. Tá? É um vídeo que está no YouTube, acho que tem 1 ano e meio que eu gravei essa live com ela, que eu falo, explicando até um pouco mais detalhado como é que é o pensamento do Android APS. E caso queira, né, se isso não for suficiente, aí você pode comprar o Diabetec, né, que está disponível agora, e lá tem ainda mais conteúdo, né? E além disso tem um suporte, tem grupo no WhatsApp, aquela frescurada toda da miguelagem, né? É isso. Entendi, legal, obrigada. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida para perguntar ao vivo? Não tenham vergonha, pode ser a dúvida mais boba do mundo, não tem treta. Desde que não seja, pode usar a versão de não contar de carboidrato com a caneta, aí eu vou ficar chateado.
Mais alguém? Não? Everton, quer falar alguma coisa para a galera aí? Falar para o pessoal se inscrever no Diabetec, né? Fazer parte do grupo lá com a gente, lá aprender um pouquinho, né? Isso. E aí, quem é profissional de saúde que está assistindo aí, manda mensagem para mim lá no Instagram do Pai Pâncreas, para você participar, porque vai valer muito a pena. Eu vou até liberar no site também. Então, ó, só para deixar alinhado, vou liberar aqui o dos profissionais agora, tá? Deixa eu liberar aqui lá no link que está na minha bio. Então, se você é endocrinologista, nutricionista, enfermeiro, cara, o Diabetec para profissionais, ele é uma revolução. Assim, a quantidade de conteúdo e a qualidade de quem está lá é absurda. Assim, a parada é de outro nível. Assim, tem uma parada que eu tenho orgulho é da galera que está lá dentro do Diabetec para profissionais. A galera é de altíssimo nível, tá? Então, cara, é uma experiência absurda, tá? Então, já está liberado aqui, lá no link da minha bio, o Sentinela, o Diabetec e o Diabetec para profissionais. Lá tem ainda a aula ao vivo, vou botar o link daqui a pouco, quando subir para o YouTube. Tem uma aula grátis lá do Android APS para caneta e tem a aula também de como criar o Night Scout em 2022. Lembrando que se você quer que a gente crie para você o Night Scout, tem a opção de pagar para a gente criar também, mas você pode fazer de graça sem precisar pagar para a gente. Mas se quiser encher o saco com isso, aí você paga. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa aí, mas... Tiago, Pode falar. boa noite. Eu já entendi que quem usa caneta precisa continuar fazendo o cálculo de carboidrato, eu entendi essa parte, mas ainda eu queria um pouquinho mais de explicação nesse sentido. Tá, a caneta, né? Isso, para eu usar o aplicativo, como que ele vai facilitar a nossa vida? Assim, ele vai me avisar quando eu estou com hiper e já me dá o cálculo de quanto de insulina eu vou tomar, assim, na prática, o que ele Também. facilita? Assim, Isso também. Tá, a primeira, tem uma máxima que eu falo no Sentinela, que é o seguinte: quem não tem registro não tem tratamento, tá? Então a primeira coisa é, tudo que acontecer contigo vai estar registrado no Night Scout, tá? Então, você imagina que você vai conseguir saber, ó, dia tal, eu comi tanto de carboidrato e apliquei tanto de insulina, o resultado foi esse. Então, tu já tem registro, o teu médico consegue olhar isso de forma remota e consegue mudar as configurações de forma remota também, e para quem tem caneta também, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo e esse exemplo que você acabou de dar é um exemplo muito bom. Então, por exemplo, lá tem toda a configuração do teu perfil, né? Então, a tua sensibilidade, a relação carboidrato e insulina e etc. Na hora que você abre a calculadora e bota a quantidade de carboidratos, ele pega a leitura do Libre, né? E você bota o carboidrato e já calcula quanto que tem que aplicar de insulina. Numa eventual hipoglicemia, ele já diz quanto que tu tem de comer de carboidrato. E numa hiperglicemia, ele já sugere para você quanto você tem que aplicar de insulina para correção também. Entendi. Então, ele já vai fazer isso automaticamente, vai me dar um alerta de quanto que eu preciso aplicar. Exatamente. Entendi. Então, assim, é fantástico. E outras questões também que são importantes, Ana Júlia, que é a seguinte, por exemplo, vamos dizer, você ffaz uma correção e aí você esquece, por exemplo, que corrigiu. Nesse sistema, ele tem algo que é chamado de insulina onboarding, né, que seria insulina ativa, que na hora que você vai abrir a calculadora de novo, ele já desconta baseado no pico de ação da insulina e na duração que ela tem, para que você não empilhe a insulina e você tenha hipoglicemia. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Boa noite. É de fato fantástico essa parte dele para caneta, é absurdo. E o melhor, esse aplicativo está disponível para baixar já, não precisa nem criar nem nada, entendeu? Então é bem bom. Lá no GitHub. Entendi, obrigada. Também é bem tranquilo. Aí quando eu fiz a pergunta se o Benício já tinha usado com caneta, eu queria saber isso, se ele tinha usado o Android APS aplicativo. nunca. O Android APS não nunca. tinha. A gente já começou com a bomba, porque eu nem sabia que tinha para caneta naquele período. Mas dos softwares que tem, ele é o melhor que tem, o Android APS. Assim, não tem um porquê... conheço algumas pessoas dos programas que tem, mas ele é melhor que todos. Assim, ele é melhor que todos que tu imaginar. Então não vou nem dar nomes aqui, para o pessoal não ficar puto comigo. Entendi, obrigada, viu? Por Parabéns. Nada. Tem mais alguém? Ô, Tiago. Pode falar. Boa noite.
Meu caro, é o seguinte, basicamente, eu tô na turma do Diabetec, tá? Aham. Basicamente, já tem um tempo que eu já utilizo aqui o NetScout, né? Que é ótimo você conseguir já conseguir monitorar de longe, né, as glicemias do Aham. meu filho. É Sim. excelente, já. Ele usa E, caneta ou assim, só que usa bomba? ele usa a bomba da Roche, mas Tá. basicamente eu ainda não evoluí ainda para aquele passo de cancelar o controle, né, para ficar tudo no celular, Sim. né? Então é o seguinte, só que eu já tenho o Android APS instalado, ele já recebe as glicemias do NetScout. Só que eu quero Perfeito. avançar para aquela parte, pelo menos agora já para aquela do SMS, aquela coisa toda. O que Aham. você me indica? Lá no Atualizar a Diabetec, versão. lá no Diabetec, a gente tem um módulo que é o Android APS 3.0.1, que é essa versão. Aí lá tem o passo a passo. Então, Beleza. desde criar o Huff, desde de criar o APK do Android APS, desde as primeiras configurações, desde as primeiras, desde as primeiras configurações e apresentação do próprio aplicativo como um todo. Então, tem tudo lá. Não, beleza. Então aquele vídeo lá, vamos atualizar a versão, né, que você tem lá. Não, Esse aí beleza, é um, mas beleza. deve ter tipo mais 8 depois desse daí. Não, sim, aí eu vou começar por esse para poder já avançar nisso aí. Perfeitamente. Beleza. É isso aí. Valeu, Thiago. Tá tudo lá Obrigado, no mano. Hotmart. Valeu, meu querido. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Ainda tem, fora quem não conseguiu entrar, tem 80 pessoas. 80 pessoas, tem pelo menos umas 20 aí que estão esperando alguém perguntar o que elas querem perguntar. E aí comigo eu sou bem sem enrolação. Então, não tenham frescura e podem perguntar o que vocês quiserem. Tiago, eu vou perguntar. Tudo Eu bem. sou iniciante ainda, não conheço muito, assisti aquele aulão grátis que foi, acho que no começo de março, agora estou indo de novo. Eu Uhum. perguntei até para o Everton sobre alguma coisa. Uhum. Nas bombas antigas Meditronic, é possível usar com Enlight e com Minilink? Sabe dizer, Everton? Não sei, estava em estudo, mas a gente precisa dar uma olhada. É aquele esquema lá, né, que tinha que pegar e tal. Sueli, eu acho que não sei, para te falar a verdade. Como eu nunca fiz isso, não sei te explicar. Talvez dê, tá? Talvez dê. Mas eu nunca fiz, entendeu? Mas eu posso pesquisar para ti e tu manda só uma mensagem para mim amanhã de manhã que eu pesquiso para ti, beleza? Lá no Pai Pâncreas. Joia. Obrigada, viu, Beleza? Tiago? Um Eu abraço. mando notícia. É Audrey, tá? Vou mandar. Ah, tá, desculpa. É que estava aberto. Ah, tá, verdade. Desculpa. Imagina, não tem problema não. Beleza, Audrey. Boa noite, Thiago. Opa, É o Carlos, tudo bem? tudo bom, Carlos? Boa noite. Queria ver uma opinião pessoal tua, tu tá com o Benício aí, sobre celular. Eu tô com uma dúvida, uma dificuldade na escola. O celular que a gente tem, o Android GPS dele é meio grande, entendeu? E a tela é grande. Aí, às vezes, ele vai pro pátio brincar e botar na pochete com a bomba. Já teve alguma experiência com celulares pequenos? Já, cara, já tive muita experiência com celulares. Hoje o Benício, ele usa um celular antigo que eu tinha, que é o Samsung S10 Plus. E antigamente ele usava o Samsung J6 Plus. E ele usava o J6 Plus justamente porque ele era fácil e barato de trocar o vidro. Só para começar a conversa, entendeu? Então, assim, ele quebrava todo mês o vidro do J6 Plus. E aí eu tenho um tio que trabalhava lá em Manaus, no centro, e trocava a tela. Então eu pagava todo mês para ele, quase tinha um consórcio lá que eu pagava 150 todo mês para trocar as telas do celular do Benício, que quebrava por tudo que é motivo, entendeu? Então, de fato, uma coisa que alguém pode perguntar ou ter dúvida, eu nunca aconselho relógio. Então, todo dia alguém pergunta, qual relógio? Eu nunca aconselho relógio, porque, primeiro, eu nunca ouvi alguém usar relógio mais do que 2, 3 meses, porque a bateria dura pouco, o bicho é gigantesco, todos os celulares, todos os relógios são gigantes, que tem 3G, 4G para poder enviar, então não faz sentido tu não ter um que faça isso. É desconfortável para a criança, ela vai mexer tanto quanto o celular, tem tanto recurso quanto o celular e vai ficar uma merda, só atrapalhando a vida dela, entendeu? Então, eu boto como tu faz, dentro de uma pochete e vida que segue. E aí, a manha, cara, não tem uma manha, não. Assim, vê o quanto tu consegue que seja menor possível e
e torce para não quebrar mesmo. O do Benício, inclusive, está com trinco já há um tempão e não desenvolveu mais, né? Mas eu acho que como ele está mais responsável também, que ele cresceu, ele já sabe cuidar melhor. Certo. Não, beleza, então. Estou de volta. Beleza? Obrigado. Nada. Oxi. Pronto, mais alguém tem algum... Tiago, pode falar. boa noite. Opa, tudo bem? Vanderlei aqui da Bahia, tudo bom? Tranquilo, meu querido. Tiago, eu estou concluindo o objetivo 10. Eu estou muito animado, consegui ajustar direitinho aqueles super microbolos que no início estava difícil porque a minha sensibilidade varia muito. Uhum. E aí era hiper, hipo, agora a coisa está no nível muito animador. Só que eu fiquei entusiasmado com essa versão dinâmica. Perfeito. Tá? Exatamente por causa dessa fórmula que o Cris criou aí, eu acho que pode me beneficiar. Sim, mas eu estou tendo dificuldade de encontrar onde é que eu baixo. Uhum. Tá, ó, Você pode me ajudar? Sim, eu vou explicar para ti agora aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver qual é a tela que eu tenho que compartilhar, que eu nem sei aqui. Tem tanta tela. Aqui. Ó, eu vou botar aqui Android APS de novo no Google. E aí ele tem os branches, né, que são os ramos. O principal que está sempre disponível é o Master. A versão que tem o Dynamic, que é esse que tu está querendo, é a versão Dev. Entendeu? Então, tu pode vir aqui, a forma mais fácil é essa. Vem aqui, clica em Download Zip e tu vai estar baixando a versão Dev dele e aí tu cria o outro processo. Só que tu, ao invés de fazer a versão controle, tu faz a versão... tu vai lá no Android Studio, File, Open. Aí tu vai abrir a pasta desse arquivo que tu fez o download, entendeu? É isso só. E aí tu vai só ter que ativar o modo desenvolvedor, que está na documentação do Android APS lá no site, e vida que segue. Exporta tuas configurações, importa depois. Não tem segredo, não. Perfeito, muito obrigado. É isso. Beleza? Mais alguém? Alguma dúvida? Oi, boa noite. Tudo bem, Sueli? Tudo. Então, a minha dúvida não sei se é isso mesmo que eu entendi. Por favor. O meu bebê ele tem 2 aninhos. Eu já fiz o teste com o Libre. Ele usou o Libre uma vez só. Sim. Só que deu uma oscilação assim grande, que o Libre estava falando que estava caindo e a ponta de dedo estava alta, estava 200 Sim. e o Libre estava 50 e poucos. Uhum. Aí, no caso, se essa ligação para esse aplicativo vai interferir? Com certeza. Com certeza. Vamos lá, primeiro. Possivelmente, nessa época, tu usou o próprio leitor do Libre para ler, né? Sim, sim. Então, assim, existe uma diferença do algoritmo do leitor do Libre para o celular. Então, quando tu vai medir com o aplicativo deles no celular, nem se compara com o leitor. Resumindo, o leitor é bem ruim. Vou chamar só de bem ruim, para não dar mais treta para o meu lado. Então, é bem ruim o leitor, tá? E quando tu vai para o celular, já melhora bastante. E quando tu usa o Miau com o Xdrip, aí o negócio melhora bem mais, entendeu? Ah, tá, que legal. O que a gente usa é o Miau Miau com o Xdrip e a gente calibra todo dia o Xdrip para poder ter uma acurácia boa, porque isso é fundamental para o sistema, né? E esse, no caso da contagem de não carboidrato, da não contagem de carboidrato na realidade, é uma questão que está sempre rodando na nossa cabeça. Então, tipo, você está sempre olhando assim, se tem alguma coisinha que está achando estranho, porque precisa ter acurácia sempre. Então, esse é um risco que tem. Ele está com um mês que eu coloquei, que ele colocou a bomba da Roche, eu já faço, né, a contagem de carboidratos e eu fiquei interessada nesse aplicativo. Sim. É bem legal. Mas é isso, assim, é por isso que eu sempre falo, assim, a gente sempre joga muito aberto para todo mundo e passa a informação da forma que eu passo a informação da forma que eu vejo, sem nenhum tipo de crivo de medo de empresa, até porque eu já tenho treta há muito tempo com esse pessoal. Então, meio que é isso. Entendi, tá bom. Beleza?
Tá, joia. Obrigadão. Boa noite. Nada, boa noite. Tá, aí que tem uma pergunta importante da Eliane. Ela pergunta se ela consegue fazer tudo isso pelo computador. Não, não consegue, tá? O pâncreas artificial você tem que montar pelo computador, não pelo... Desculpa, perguntando se faz pelo celular. Não, só faz pelo computador, tá? Você consegue criar o RUF no celular, mas para criar mesmo o pâncreas artificial do jeito que tem que ser criado, precisa ser pelo computador. Então, tira um dia, chama o sobrinho para ajudar, que entende um pouco mais de computador, vê o celular do irmão, desculpa, pega o computador do irmão que tem uma memória melhor, dá um jeito, mas tira um tempo para fazer isso, de fato, com foco para fazer isso. Oi, Thiago, tudo bom? Opa, beleza? Rafael. Tranquilo, Rafael? O meu filho, ele usa caneta ainda, eu já fiz todo o processo do Night Scout dele, tá tudo funcionando. Perfeito. Porém, eu acompanhei lá no Diabetec o Android GPS para caneta. Uhum. Fiz tudo certinho, porém, ele bloqueia o meu Night Scout. Ah, sim. Na realidade, tem uma configuração dentro da aba do NS Client, quando tu vai no menu superior da direita dos 3 pontinhos, aí tu vai na segunda opção que aparece, que é o NS Client Preference. Lá embaixo, tu precisa desabilitar uma opção que tem de terapia. Tá? E tu desabilita ela porque essa coisa está dando conflito quando se usa a versão do Android APS 3.0.1 com o Night Scout. É isso. Ok, então. Aí Obrigado. Vai voltar, vai demorar umas meia hora e depois ele liga de volta e não vai dar mais problema não, beleza? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Boa noite. Queria fazer 2 perguntas, tudo bem? Meu nome é Marisa, eu sou endócrino e adoro tecnologia, fiquei super interessada no seu Instagram, na aula. Eu já tinha visto no ADA, né, que eu acho que o pessoal tem mestrado alguns estudos de vida real no Congresso americano. No Brasil, a gente ainda não vê muito nos congressos, né? Isso, exatamente. Acontece, às vezes, do Libre cair, enrosca na porta do carro. Quando isso acontece, o sistema ele consegue entrar no modo manual para você usar até você instalar o Libre. Boa pergunta. Se isso é feito pelo celular, porque como você tira a habilidade do controle, né? E você precisa desse modo manual. Sim. Eu sei que é pergunta de profissional, mas acho que é uma dúvida que... Não, é uma pergunta muito boa. Primeiro, do ponto de... Vou falar uma coisa que eu não falei que deveria ter falado no começo, mas esqueci, que é a seguinte. Do ponto de vista prático, eu não consigo pensar em uma solução mais segura do que o Android APS. Assim, de vários níveis. E pegando especificamente esse ponto, funciona assim. Qualquer comando que o Android APS dá, desde basal temporária, ela tem uma duração de 15 minutos e ela precisa ser revalidada, entendeu? Então, por exemplo, se acabou o Libre, acabou não, tipo, arrancou ou até mesmo expirou o Libre, 15 minutos depois não vai ter mais a glicose. Então, 15 minutos depois, o Android APS não faz mais nada do ponto de vista de alteração do sistema. E aí, como ele não faz mais nada, volta para o padrão de configuração do perfil que está na bomba, entendeu? Então, por exemplo, se lá está basal meia unidade hora, e antes estava uma basal temporária de 400%, que daria 2 unidades, 15 minutos sem validação, ele pega e volta para meia unidade de novo. Então, e você consegue fazer bolos pelo controle, pelo celular? Como é que faz a parte dos bolos? Sim, você consegue controlar pelo celular, né? Então, por exemplo, assim, eu fiz o destro, né? E aí eu consegui imputar esse dado lá no local que tem de glicose e ele vai calcular para mim. Só que ele não está fazendo isso de forma dinâmica mais, né? Ele vai dizer para ti quanto que tu tem que aplicar de carboidrato, quanto que aplicar de carboidrato é difícil, hein? Quanto tem que aplicar de insulina, quanto que tem que ingerir de carboidrato, dependendo. Mas aí você vai imputar o dado manualmente, entendeu? Ele não vai pegar mais dinâmica porque não tem a entrada do Libre. Tá. E a segunda pergunta é assim, eu não tenho nenhum paciente ainda usando a 780, mas eu já tenho estudado algumas coisas sobre ela e eu vi que na programação você coloca a faixa-alvo, tempo de insulina ativa. Isso. No sistema do Android APS, essa configuração que você coloca ou o sistema faz tudo sozinho? Você chega a ter alguma configuração? Na verdade, a faixa-alvo deles é 100, né? Então, assim, você não consegue nem baixar mais do que isso. Então, isso aí tem muita gente que reclama.
No nosso, depende da versão também. Então, na versão principal, que é a versão que todo mundo vai ter que passar para cumprir os objetivos, você vai colocar a sensibilidade, inicialmente, vai colocar basais, relação carboidrato e insulina. Aí vai fazer o trabalho bem mesmo que depende do profissional. Tá. Aí vai evoluindo. Então, depois o próprio sistema vai ignorar a sensibilidade e vai trabalhar de forma dinâmica até chegar na não contagem de carboidrato, que aí vai ignorar tudo, assim, basicamente. Você vai ficar só com basais. O resto ele calcula sozinho e basais, possivelmente, daqui 2 semanas não vai nem pegar mais. Entendeu? Então, é isso. Mas o tempo da insulina ativa você ainda programa, porque na 780 padrão, você programa, né? Isso, o padrão do Android GPS é 5 horas a duração de insulina ativa, e o que vai mudar é o pico. Né? Então, por exemplo, a gente utiliza o que é chamado de pico livre dentro do Android GPS, e aí você vai ter configurado de acordo com a sua insulina. Então, no caso, a Fiasp é 45, Novo Rapid 55, a Lyumjev é 35, e é isso. Né? E uma log vai ser 55,60. Tá. Beleza, obrigada. Por nada. Tiago, uma dúvida, pegando esse gancho aí da dúvida da Marisa, caso o Libre solte, você esteja sem um Libre, você falou que eu posso medir a glicemia, colocar quanto está, é feito o cálculo e é aplicada a correção, correto? E no caso de eu querer fazer um bolos de refeição, eu coloco gramas de carboidrato ou eu tenho que colocar diretamente unidade de insulina? Não. Bota a quantidade de carboidrato. Ele funciona igual. Então ele funciona exatamente como controle. Exatamente. Ele só não funciona, ele só não vai funcionar de forma dinâmica igual o Libre, entendeu? Ele vai pegar a informação do Libre. É a mesma coisa. Ok, tá bem, obrigada. Beleza? Obrigada. Mais alguém? O novo pode falar. Uma dúvida aqui. A cânula e o catéter, 2 a 3 dias, certo? Isso. É correto afirmar, agora a gente está no objetivo 7. Só que, 8, desculpa. Só que muitas vezes o Davi, meu filho, fica ali, às vezes, 2 horas sem receber basal. Certo. E a gente tem percebido que está entupindo mais, a gente está tendo que trocar a cada 2 dias. Perfeito. Isso é comum? É comum. Ou está errado a configuração? Não, tu está usando a Fiasp, né? Não, ainda não. Qual? Já encomendei, mas ainda estou usando a outra. Qual? Uma log do Novo Rapid? Isso, uma log. Tá. Então, vamos lá. Dentro desse processo de não contagem de carboidrato, existe meio que algumas normas que não são nem indicadas pelas empresas, só para vocês terem noção, mas é de conhecimento público da comunidade, porque entende que isso é alguma coisa que é necessário. Então, por exemplo, quando a gente não conta carboidrato, a gente não pode estar à mercê de dois fatores. O primeiro é a cânula, então a cânula tem que estar lisa, né, perfeita. E o segundo é a insulina. Então, o indicado para quem vai usar o loop fechado é catéter de 2 dias, tá? 48 horas, o máximo. A insulina, o indicado é 3 dias e o máximo 4, tá? Então, muda algumas coisas. A duração de atividade da insulina é 5 horas. Então, para quem usa não contagem de carboidrato, tem um pouco de cuidado a mais nesse aspecto de cânula e de insulina. Ótimo. Não sabia disso. Perfeito. Obrigadão. Por nada. Tudo de bom. Mas não é isso que as empresas vão falar ou a maior parte dos médicos, tá? Então, isso aí é muito dado da comunidade. Sim. Perfeito. Agora não baixa de jeito nenhum, a gente já trocou para conseguir baixar, porque a gente viu que estava obstruindo ali. Mas então, aqui em casa é 48 horas e insulina 3 dias agora. Show de bola. Beleza? Ajudou bastante. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? O Sérgio perguntou qual aplicativo que a gente utiliza para ler o Libre, né? No caso, o aplicativo oficial é o LibreLink, viu, Sérgio? Mas se for para utilizar, para ter uma acurácia melhor, é o Xdrip, né? Se for Android. Isso. Mas o próprio aplicativo do Libre é melhor que o leitor do Libre. É isso que eu estava falando.
Então é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu estou encerrando já por aqui também. Oi, Thiago. Oba! Eu, de novo, aqui, referente àquilo que eu tinha te perguntado antes, que está dando conflito lá no Night Scout. Ah, sim. É aonde mesmo que eu tenho que entrar para ver isso? Lá em... Tu fez esse Night Scout aí pelo Sentinela ou pelo meu vídeo do YouTube? Pelo teu vídeo do YouTube. Tá. Então lá eu ativei uma aba que é o NS Cliente, não ativei? Poxa vida. Não lembro. Ativei. Que até uma hora que eu boto o negócio do perfil e tal, eu saio, blá, blá, blá. E aí, lá dentro, quando tu vai se tu for também lá no configurador, a última opção das abas no configurador, aí lá no final tem o NS Client. E aí lá tem uma engrenagem, tu clica nela, aí quando tu clicar vai ter o Synchronization. Aí tu vai desativar o que tem lá embaixo, que é alguma coisa de Therapy, eu esqueci o nome. É isso. Sim, e isso dentro do Night Scout? Não, dentro do Android APS. Ah, do Android APS. Isso. O que está derrubando é o próprio Android Receive APS. Therapy Events. Isso. Tá. É o Android Brigadão. APS que está derrubando. Ah, então tá. Ótimo. Beleza? Obrigado. Tranquilo. Mais alguém? Uma última pessoa? Não? Então... Thiago. Pode falar. Porque não é muito sobre o assunto, mas é um vídeo que eu já vi de você explicando para estender o tempo do Libre. Certo. Eu lembro que na época eu tentei fazer e eu não consegui, porque já estava expirado o aplicativo, já estava expirado. Você ainda faz isso? Faço. Assim, ainda... Entendi. Faço, mas... Você consegue me falar onde eu posso buscar? Então, é o mesmo aplicativo. A questão é que eles conseguiram já... Essa é a merda que me derrubando. Então, o que eles já conseguiram bloquear pelo leitor deles, né? Estão funcionando só algumas horas, e pelo aplicativo é mais fácil ainda, do celular, né? Bloquearem. Só é atualizar o aplicativo. Mas pelo Miau Miau você consegue fazer, né? Se tu tem um Miau Miau, aí tu faz todos os 3 passos pelo aplicativo que estende, não pelo leitor ou celular. É só isso. Então tu vai, reinicia, ativa e manda, quer dizer, lê, reinicia e ativa tudo pelo AirDroplet, no caso, né? Entendi. Mas tá bom, obrigada. Eu não uso, eu uso pelo menos 1 dia, 2 dias, 3, entendeu? Assim, porque às vezes eu esqueço de aplicar antes, aí acabou de madrugada, aí eu já ativo ele, já boto o sensor de manhã, e aí espero dar 24 horas e ativo ele. Entendi. Valeu, obrigada. É isso. Então é isso, galera. Boa noite para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula live. Daqui a pouco eu subo ela no YouTube. E, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Lembrando, Diabetec está disponível para compra. Night Scout também. E Diabetec para profissionais também está disponível. Então, qualquer dúvida, manda mensagem no Pai Pâncreas. E tamo junto. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.